interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Daniel Farias. Foi? Agora tá certo.
Vamos lá, estamos chegando para mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior, agradecendo desde já a sua paciência, a sua audiência e, acima de tudo, a sua preferência. O nosso muito obrigado pela companhia aqui na nossa transmissão, porque daqui a pouquinho vai rolar a bola pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani contra a equipe do Maringá, Maringá contra Guarani, é torcedor bugrino, é torcedor maringaense, diretamente do estádio Willie Davis, com capacidade para 20 mil espectadores, fundado em 12 de maio de 57, vai fazer 69 anos amanhã, o grande estádio da equipe do Maringá. A jornada esportiva do canal Futebol Interior tem o oferecimento da Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre a toda semana muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante Pizzaria do Dadá, diz que entrega pelo WhatsApp 199-9788-3821. Vou repetir para você. 199-9788-3821. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 19-2514-1171. 19-2514-1171. E placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo, o mais completo. Agradecendo a direção executiva do Futebol Interior de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Cossato e hoje, na mesa de áudio e vídeo, ele, Felipe Marques. Em Campinas, 19 horas mais 29 minutos. Daqui a 30 minutos, a bola vai rolar no estádio Willie Davis. Promessa de um grande jogo. Afinal de contas, Maringá vem de vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Venceu num placar de 4-2, meu amigo. O Maringá vem numa vitória de 4-2 em cima do Itabaiana, dentro de casa, na última rodada, e está dentro do G8. A equipe soma aí 9 pontos e está na 6ª colocação na tabela com 3 vitórias e 2 derrotas em 5 jogos. Já a equipe do Guarani, nessa Série C aí, vem se dividindo, né? Dentro de campo, tá indo muito bem. A equipe ainda não conheceu nenhuma derrota, está invicta com 2 vitórias e 3 empates, mas apesar da classificação favorável aí na briga pelo G8, o Bugre ainda convive com pressão por um futebol mais convincente aí dentro das 4 linhas, né? O comando do Hélio Cizenando e também tem uma batalha jurídica aí pela presidência do clube, que daqui a pouquinho também Pedro Lino vai confirmar pra gente. Pra você que vai chegando, já lembra aí que já tem a nossa enquete no ar, viu? Quem vence o jogo de hoje? Qual o seu palpite? Maringá, Guarani ou dá empate? Participa, interage, seja comentarista virtual aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, Rádio Futebol na Canela, rádio lá do Mato Grosso do Sul, do meu amigo Tiago Lopes de Farias. Se é Farias, é gente boa. Vamos girar o microfone aqui dos canais Futebol Interior com a galera que vai estar aqui hoje transmitindo as emoções de Maringá e Guarani. Marconde daqui a pouquinho chega aqui no estúdio, mas antes eu vou falar com ele, o repórter internacional dos canais Futebol Interior. Vem ele, Felipe Marques. Repórter Pedro Lino. Boa noite, Pedrão. Uma boa transmissão pra você, garoto. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe. Boa noite, amigos da transmissão de Maringá e Guarani, Guarani e Maringá. A bola rola às 8 horas da noite pela 6ª rodada do Brasileirão da Série C. Ô, Daniel, sabia que é o segundo jogo na história entre Guarani e Maringá? Sério? Sabia não. Segundo jogo na história. O primeiro jogo foi no ano passado, na Série C também. O Maringá venceu o Guarani por 3-2 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vem de vitória contra o Santa Cruz na rodada passada por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa e ocupa a 9ª colocação com 9 pontos ganhos. Só que tem um problema. Mesmo não tendo perdido ainda na Série C, o Guarani vem pressionado, o técnico Hélio Cizenando vem pressionado, a torcida está pressionando bastante, quer um nome de peso no comando do Guarani na Série C, mas o resultado, por enquanto, no campo vem vindo, né?
O Guarani não perdeu nesta Série C. 9 pontos em 5 jogos. Tá fora do G8, sim. Mas o Guarani precisa convencer ainda no futebol, né? É uma coisa que não dá pra entender, essa tabela da Série C, é meio confusa, né? Olha só que curioso. Guarani, como você mesmo frisou, não tem nenhuma derrota até agora na competição. Porém, o Maringá, que vem de derrota, está dentro do G8. O Maringá vem de vitória. Vem de vitória, melhor dizendo. Mas teve derrota, não teve? Teve. O Maringá teve uma derrota nesta Série C. Na verdade, 2 derrotas nessa Série C. Tá na 7ª colocação também com 9 pontos ganhos, mas tá na frente por conta do saldo de gols. O Maringá vem de vitória, venceu Itabaiana por 4-2 também no Willie Davis, estádio da partida de hoje, né? E o Maringá, Daniel, tem um técnico bastante conhecido no interior paulista. O Moisés Egert comandou vários times, por último estava no 15 de Piracicaba. Moisés Egert, bastante conhecido do torcedor do futebol do interior paulista. Tá certo, Pedro Lino trazendo as informações aí de bastidores de Guarani e Maringá. Guarani, que é o famoso Bugrão Campineiro, e o Maringá, que é conhecido como Dogão. Afinal de contas, o mascote dele é um cachorro, né, Pedro Lino? O Dogão. Ô, Daniel, inclusive uma das derrotas do Maringá nesta Série C foi no Clássico. Foi? Foi no Clássico contra o não, tá certo. O Maringá perdeu por 4-1 do Ituano no Novelli Júnior. E também perdeu na Série C. O Maringá perdeu para o Brusque, dentro do Willie Davis, por 3-2 na 3ª e na 4ª rodada. O Maringá vinha de 2 derrotas na Série C, 3ª e 4ª rodada. E na 5ª rodada goleou o Itabaiana que mandou o Gilson Klein embora. Goleou Itabaiana no Willie Davis por 4-2. Falando em vitória, o Bugre também veio de vitória, né, o Pedro, na última rodada? Vem de vitória suada contra o Santa Cruz. O Guarani dominou o jogo. A gente, inclusive, transmitiu esse jogo aqui. 1-0, o básico, mas conquistou os 3 pontos. Falando no jogo contra a equipe do Santa Cruz, a equipe do futebol interior também preparou um vídeo, né, um VT aí, dos melhores momentos entre Guarani e Santa Cruz. É isso mesmo, os melhores momentos entre Guarani e Santa Cruz, que você confere aqui agora no Futebol Interior e que já está na tela. Esse é o nosso DJ Felipe Marques. Tem áudio em cima? É apenas o vídeo, né? Vamos comentar em cima então, Pedrão, para você que está acompanhando no YouTube, está conseguindo ver aí as imagens dos melhores momentos de Guarani e Santa Cruz no Brinco de Ouro da Princesa. A gente vê uma bela jogada de ataque, tendo o desvio, né? Indo para a linha de fundo. Daniel, domínio total do Guarani nesse jogo, né? O Santa Cruz criou poucas chances, não chegou com perigo do gol do Kaique França. Os 3 pontos do Guarani merecidos nesse jogo. Teve bola na trave, teve chances perdidas. Só que no final o Guarani saiu com a vitória. A gente vê o Cachoeira invadindo dentro da grande área, arriscando para dentro. A bola sobrando ali nos pés do Luca. E aí uma cobrança de escanteio do Guarani, onde teve desvio. Foi direto pro Barbante. Gol do William Farias. Se é Farias, também é gente boa, viu? Camisa número 8, cabeceou ali sozinho, marcando gol. Gol que é muito importante também para a carreira do William Farias. Recebendo o abraço ali do Diego Torres, do Mirandinha e do Guilherme Cachoeira. Um grande jogo. A equipe do Guarani, como bem disse o Pedro Lino, foi um jogo difícil, mas a equipe do Guarani dominou, principalmente no segundo tempo. E aí a gente vê a galera comemorando, festejando muito. E a gente aqui também, no estúdio, vibrou muito com a vitória do Guarani. Uma vitória importantíssima dentro de casa, que garantiu aí 3 pontos na tabela geral de classificação. Garantiu os 3 pontos. O Guarani que, quando venceu, estava na 3ª colocação, Daniel, mas com a continuidade da rodada, o Guarani terminou a 5ª rodada da Série C, junto com o começo da 6ª rodada, na 9ª colocação. Falando em rodadas do Campeonato Brasileiro, a rodada número 5, né? Número 6, melhor dizendo, pegou fogo, rapaz. Teve um jogão lá na Curuzu, onde o Paysandu venceu o jogo lá em Belém. Nos últimos minutos, cara, foi uma Tem coisa um vídeo, eu vi um vídeo muito legal na internet, Daniel. Tem um torcedor do Paysandu, ele tem problemas... Tem algum tipo de problema? E tinha um rapaz abraçado com ele e falou: você é o amuleto da sorte, o Paysandu vai vencer, você é o amuleto da sorte. Passou 2 minutos.
o Paysandu foi lá e fez o segundo gol. Aí todo mundo foi pra loucura. Mas a sexta rodada, Daniel, começou no sábado. O Itabaiana empatou com o Floresta em 0x0 no Etelvino Mendonça. Na Curuzu, também no sábado, o Paysandu venceu o Anápolis por 2x1. Também no sábado, no Castelão, o Maranhão venceu o Botafogo da Paraíba por 3x1. Já no domingo, no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda empatou com a Ferroviária em 0x0. Também no domingo, Barra empatou com o Caxias em 0x0 na Arena Barra. No Carlos Zamit, o Amazonas perdeu para o Figueirense por 1x0. O Amazonas, que estava na liderança com a derrota, caiu para a terceira colocação. Também no domingo, no Novelli Júnior, Ituano venceu o Confiança por 1x0. Na Arena Simon, o Brusque venceu o Ipiranga por 3x0. E hoje, além de Maringá e Guarani, teremos Inter de Limeira e Santa Cruz. A tabela da Série C, Daniel, o Paysandu lidera com 14 pontos. Na segunda colocação, o Brusque também com 14 pontos. Na terceira, o Amazonas com 13. Na quarta, o Ipiranga com 10. O Ituano na quinta também com 10. E o Maranhão na sexta também com 10. Aí vai um bonde com 9 pontos, viu, Daniel? Em sétimo, o Maringá com 9 pontos. Fechando a oitava colocação, o Barraco também com 9 pontos. O Guarani em nono com 9 pontos. E o Floresta em décimo também com 9 pontos conquistados. Na 11ª colocação, a Inter de Limeira com 8 pontos. Na 12ª colocação, o Caxias com 8 pontos. Na 13ª colocação, o Figueirense com 7. Na 14ª, o Botafogo da Paraíba com 6. Na 15ª, a Ferroviária também com 6. Na 16ª colocação, o Volta Redonda com 5 pontos. Na 17ª colocação, Santa Cruz com 4. Na 18ª colocação, Confiança com 3 pontos. Aí o couro come, viu, Daniel? Na zona de rebaixamento, o Anápolis na 19ª colocação com 3 pontos. E fechando, o Itabaiana na 20ª e última colocação com apenas 2 pontos conquistados. O Itabaiana, Daniel, é o único time na Série C que ainda não venceu esse ano. Que situação do Itabaiana, hein? E ainda por cima ela levou um sacode da equipe do Maringá na última rodada. Placar de 4x2. A equipe do Maringá aplicou. E o Maringá que já vem com um retrospecto bom de 4 gols de diferença, né? É. Ou marcando 4 gols no jogo. Não de diferença, mas marcando 4 gols no jogo. O Maringá, Daniel, na primeira rodada, o Maringá venceu. Na verdade, o Maringá venceu o Figueirense por 3x1 no Orlando Scarpelli. Já o Guarani venceu o Volta Redonda por 2x0 no Brinco de Ouro da Princesa. E aí o último jogo foi contra a equipe do Ituano, uma equipe aqui paulista também, do interior de São Paulo. Perdeu para a equipe do Ituano no placar de 4x1. A equipe do Maringá ainda teve expulsão nesse jogo. E aí contra o Itabaiana, o Maringá foi lá e venceu no placar de 4x2 a equipe do Itabaiana. E na próxima rodada, Daniel, na 7ª rodada da Série C, o Maringá visita o Ipiranga no Colosso da Lagoa no sábado às 5 horas da tarde. Já o Guarani joga contra o Ituano no Brinco de Ouro da Princesa no domingo às 6h30 da tarde. E é muito provável que eu não estarei nesse jogo na transmissão. Não, por quê, Pedro? Vou dar um atestado que terei que ir para o Rio de Janeiro. Olha, rapaz. Tá vendo, Felipe? O cara já tá internacional, pô. Terei que ir para o Rio de Janeiro na convocação do técnico Carlo Ancelotti. Olha, rapaz. Para a Copa do Mundo de 2026. Aí eu te pergunto, Daniel. O Ney vai ou não? Ah, tem que ir, né? Tem que ir. Nem que seja pra dar uma moral. O Ralf tá no Guarani até hoje. E não joga? O Ralf não entra, né? O Ralf deve ser aquele cara bom de grupo. Que dá aquela moral. Precisa. Levar o Neymar pra dar uma moral, pô. Querendo ou não, é um cara que tem experiência já em aí Copa, né? Não ganhou nenhuma, Não mas sei tem se ele vai aceitar ficar no banco. Quem? O Neymar. Mano, pra ele, na situação dele, o banco é lucro. Mas está naquele jogo difícil lá, vamos supor. Vai ganhar a mesma nas coisa que os quartas de outros? final, Brasil e Bélgica. O Brasil tá sofrendo. Põe o Ney. Bota o Ney, pô. Querendo ou não, bota uma moral, pô. Põe o Ney que hoje tem Ney Day, Felipe. Tá certo. 19h41, a gente tem que dar um break, né? Daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente vai fazer a análise desse jogo, tem a ficha técnica também, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do break, intervalo rapidinho, vamos faturar. Não sai daí, voltamos já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, aqui de novo, para comandar esse pré-jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, às 20 horas, vai rolar a bola para Maringá e Guarani, diretamente do estádio Willie Davis, que amanhã vai estar completando 69 anos. Ele foi fundado no dia 12 de maio de 1957. Não estava nem no colo do meu pai. E amanhã o estádio William Davis vai estar completando 69 anos de história, que tem capacidade para 20 mil espectadores. Promessa de um bom público no jogo de hoje, afinal de contas, Maringá vem de vitória, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Promessa de bom público no Willie Davis. O Maringá vem de vitória na Série C. E o Maringá tá bem, né? Na 7ª colocação. A torcida espera uma vitória. E a torcida do Guarani e também aqui a gente do Futebol Interior. Esperamos uma vitória do Bugrão na noite fria desta segunda-feira. Rapaz, bota fria, viu, meu amigo? E bota fria nisso. Galera já chegando, participando, interagindo aí no YouTube. Mandando um abraço aqui pro Marcelo Borges. Boa noite, nobres amigos. Pedro Lino, Daniel Farias. Feliz com a Chape. Na Sul-Sudeste, que no campeonato Série A não vai. Técnico muito fraco. A melhor equipe de transmissão. Abraços. Valeu, Marcelo Borges. Marcelo Borges que é o quê, Pedro Lino? Marcelo Borges é o maior torcedor da Chapecoense da região. Ele que não está muito feliz com a Chape na Série A, que o negócio tá feio, viu, Daniel? Mas ele falou que pelo menos na Copa Sul-Sudeste tá correspondendo, Na né? Copa Sul-Sudeste tá correspondendo, mas na Série A... Tá uma negação. A Chapecoense tá uma Quem é que tá pior? verdadeira É a Chapecoense ou o Clube do Remo, hein, Marcelo? Eu também tô na mesma situação, viu? nem Remo e nem Chapecoense estão bom nas pernas na Série A. E ele tá aí já, viu? Quem? A lenda. Ah, sempre ele. A lenda, Fael sempre Cardil. ele. Fael Cardil já ligado aqui na nossa transmissão. Aumenta o som. O hino do Bugrão, disse o Rafão. Daqui a pouco a gente sobe o hino aqui do Bugre. Jogo difícil com um técnico teimoso. Vamos ver como irá sair hoje. Vocês acham que o Ralf não se encaixa nesse meio de campo como primeiro volante? O que você acha, Pedro Lino? Pergunta aí do Fael Cardil. Ô, Daniel, o Ralf, pela toda a bagagem que ele tem, né? Eu acho que no banco, pelo menos, deveria ficar. Mas só que aí tem aquela da preparação física dele, né? Tem isso também. Será que ele aguenta? Então. O Ralf tá com o quê? 41?
41, 42, por aí. 42, né? O rapaz já tá velho, rapaz. Mas acho assim, que por questão de representatividade, viu, Fael? Pela representatividade, pelo nome, pelo histórico, acho que pelo menos no banco de reserva ele deveria estar. Há quem diga que não, né? Como o Marconte, por exemplo. Mas daqui a pouco o Marconte comenta pra gente aí sobre a questão do Ralf. Pra você que vai chegando na nossa transmissão, vamos dar uma olhadinha no nosso portal futebolinterior.com.br. As principais notícias você vai acompanhando aí no YouTube. As primeiras destaques ali pro jogão entre Maringá e Guarani. Lá você encontra todas as informações de horário, onde assistir, escalação, todas as notícias de bastidores você acompanha também aí no jogão de Maringá. Lá no destaque ainda, o Pedro Lino, o Felipe Marques, passando lá nos destaques, bora dar uma ênfase lá nos destaques, lá em cima, nesse slide aí, passa aí pra direita. Vamos ver o que tem mais por aí. Crise interna vai resolver, lateral pede apoio da diretoria para a Ponte Preta reagir na Série B. Vamos para outra notícia aí no destaque no slide do portal Futebol Interior. Partiu do treinador. Mauá Futebol Clube anuncia a saída do técnico Marcos Fabiano. Vamos para a próxima notícia. Detalhes, confira, veja a transmissão de áudio do vai e lance da Bobadilla no clássico, no jogo de São Paulo. O lance do Bobadilla que ele colocou a mão nas partes genitais, deu todo aquele bololô no clássico Corinthians e São Paulo, que o Corinthians venceu por 3-2, só que ele não acabou sendo expulso. Ah, só por isso teve todo esse bolo, né? Teve todo esse... Mas acho que isso não é problema não, o Pedrinho tá com a mão aqui desde a hora que começou a transmissão, uma coceira braba, meu amigo. Mas só que aí, Daniel, o jogador do Corinthians teve uma vez que foi expulso. Foi? E do São Paulo não. Ah, então esse que é o problema, né? Entendeu? Ó, siga também, confira todas as informações do placar ao vivo Futebol Interior. Daqui a pouquinho o Pedro Lino vai olhar pra gente aí também no portal Futebol Interior. Os jogos da rodada, tudo que está agendado, finalizado. Comenta aí pra nós, Pedro Lino. Daniel, bola rolando, jogos já finalizados pelo italiano. O Bolonha venceu o Napoli por 3-2 pelo Campeonato Espanhol. O Raio Vallecano empatou com o Girona em 1-1. Pela Premier League, famosa campeonato inglês, o Tottenham empatou com o Leeds em 1-1. O Tottenham tá perigando cair pra Série B do campeonato inglês, viu, Daniel? Pelo Campeonato Português, o Benfica empatou com o Braga em 2-2. O Sport venceu o Rio Ave por 4-1. E pela Série D, o Piauí vai empatando com o Ferroviário em 0-0. E às 8 horas... a bola rola para Inter de Limeira e Santa Cruz no Limeirão. Filipão, bora aproveitar lá da página do Placar ao Vivo Futebol Interior no portal do Futebol Interior. Vamos ver a classificação de momento desta Série C. Né? A gente acompanha aí na tela, o Paysandu lidera com 14 pontos em 6 jogos, foram 4 vitórias, saldo de 7 gols. A equipe do Brusque é a segunda colocada também com os mesmos 14 pontos. Tem o mesmo número de jogos, o mesmo número de vitórias, mas perde no saldo de gol. A equipe do Brusque é o segundo colocado porque só tem apenas 6 de gol, de saldo. Em terceiro lugar vem o Amazonas com 13 pontos. Em quarto, o Ipiranga com 10. O Ituano é o quinto com 10. O Maranhão vem na sexta posição também com 10 pontos. O Maringá, atual adversário hoje da equipe do Guarani, é o sétimo colocado com 9 pontos. E o Barra, atual campeão da Série D, já tá dentro do G8. O Barra que é SAF, né, ô Pedro Lino? Barra que é SAF, uma baita de uma SAF, né, Daniel? Uma baita de uma SAF, a equipe subiu lá de Santa campeão Catarina, da Série D, foi campeão também do Campeonato Catarinense e agora vem na Série C. O Barra, Daniel, que ocupa na Série C... a 8ª posição. A 8ª colocação. É... E em nono lugar o Guarani, já vem na cola ali do Barra, é o nono colocado com 9 pontos, que tem a chance de passar hoje, entrar dentro do G8, quem sabe passar até com uma vitória, vai a 12, né? Vai a 12. Vai a 12, vai pra quarta posição. Vai pra quarta colocação. Quarta colocação, é importantíssimo hoje a vitória do Guarani, que está com um jogo a menos. Em décimo é o Floresta com 9 pontos, que já também fez seus 5 jogos. Em 11º tem o Inter de Limeira. O Inter de Limeira joga quando, hein, ô Pedro Lino? Ah, tá bem ali, ó. Inter de Limeira joga hoje, às 8 horas contra o Santa Cruz. Também você acompanha aí no Placar ao Vivo Futebol Interior. Daqui a pouquinho, às 8 horas, tem Inter de Limeira contra Santa Cruz. Santa Cruz que perdeu pro Guarani na rodada anterior, no placar de 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Na 12ª posição tem o Caxias com 8 pontos. Esse também já completou a 6ª rodada. 13º, o Figueirense com 7.
Em 14º, Botafogo da Paraíba, também com 6 pontos, já completou também seus 6 jogos. Em 15º, a equipe da Ferroviária com 6 pontos. Em 16º, vem o Volta Redonda com 5. Santa Cruz é o 17º com 4 pontos ganhos. E em 18º, Confiança é o 18º colocado com 3 pontos. E aí, na zona da degola, o Anápolis, que perdeu para o Paysandu no placar de 2-1 lá no estádio da Curuzu, colocando a equipe paraense na liderança da classificação. E o Anápolis entrando aí na zona da degola com 3 pontos. E o Itabaiana perdeu também na rodada anterior para a equipe do Maringá no placar de 4-1 a 4-2. E a única equipe, como disse Pedro Lino, que ainda não garantiu vitória nessa competição da Série C. Todas as e outras informações você acompanha no Placar ao Vivo Futebol Interior. Também você encontra lá no portal futebolinterior.com.br. Sem mais delongas, vamos saber como vem a onzena titular da equipe do Bugre. Como vem a onzena titular da equipe do Dogão? Você vai saber agora com Pedro Lino na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Maringá no estádio Willie Davis pela 6ª rodada do Brasileirão da Série C. E vai a campo com Kaique França no gol número 1. Na lateral direita, 2, Ian. Na zaga, 4, Jonathan Costa. E 13, Maurício Antônio. Na lateral esquerda, 6, Renan Castro. No meio, 8, Natan Melo. 15, Carlos Eduardo. 10, João Paulo na frente. 11, Herbert. 21, Guilherme Cachoeira. E 19, Maranhão, repeteco do Bugre. Kaique França, Ian, Jonathan Costa, Maurício Antônio, Renan Castro, Natan Melo, Carlos Eduardo, João Paulo, Herbert, Guilherme Cachoeira e Maranhão, caso o técnico Hélio Cizenando queira fazer substituições no decorrer da partida. O banco de reservas do Guarani tem Matheus Klaus, Rafael Donato, Cauã Jesus, Isaac, Diego Torres, Rafael Freitas, Mirandinha, Guilherme Parede e Luca. A equipe do Guarani entra a campo na 9ª posição com 9 pontos. Vem com o seu uniforme, o segundo uniforme todo branco, a equipe do Guarani. E o próximo adversário do Bugre é no próximo domingo, dia 17 de maio, às 18h30, contra o Ituano, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Interior. Dogão também está definido e escalado e vai a campo com 25, Guilherme Neto no gol. Na lateral direita, 18, Joe. Na zaga, 32, Tavares e 3, Travassos. Na lateral esquerda, 23, Paulinho. No meio, 5, Kelvin, 8, Adeilson e 28, Bonifácio. Na frente, 7, Negueba, 99, Calito e 11, Danielzinho, repeteco do Maringá. Guilherme Neto, Joe, Tavares, Travassos, Paulinho, Kelvin, Adeilson, Bonifácio, Negueba, Calito e Danielzinho, caso o técnico Moisés Egert queira fazer substituições no decorrer da partida. O banco de reservas tem Gabriel, Giovanni Gomes, Romário, Felipe, Nátio Neira, Iago Santana, Bruno Cheron, Ronald Camarão, Wallace, Raí Natalino, Ian e Rafa. A equipe do Maringá, que entra em campo pela 7ª posição no Campeonato Brasileiro, com 9 pontos, vem com seu uniforme preto com detalhes verde neon. E o próximo adversário da equipe do Maringá é fora de casa, no próximo sábado, dia 16 de maio, às 17 horas, contra a equipe do Ipiranga. Arbitragem. Arbitragem onde fica por conta de Diego da Costa Cidral, de Santa Catarina. Assistente número 1, Bruno Miller, também de Santa Catarina. Assistente número 2, Mauro Ricardo Oliveira Alves da Cruz, de Santa Catarina. E o quarto árbitro,
Maicon Brito de Freitas, do Paraná. Ficha técnica do jogo. Tá aí a onzena titular da equipe do Bugre e a onzena titular da equipe do Maringá. E para comentar, analisar e vir com a sua opinião sempre cirúrgica, vem ele no microfone da Canal Futebol Interior, a enciclopédia do esporte, Felipe Marques. Roberto Marcondes. Boa noite, Marcondes. Daniel, um abraço pra você, boa noite ao Pedulino, ao Felipe, aos meus amigos aqui da Rádio Futebol Interior. Muito obrigado pela grande audiência. Mais um jogo pela Série C, sexta rodada, importante, é um confronto direto contra o Maringá. São duas equipes que estão buscando um espaço melhor dentro da competição. Me agrada muito esse formato pelo técnico do Guarani, o Hélio Cizenando, e vai ter uma disputa muito interessante. Aliás, chama atenção, antes de começar a partida, chamo já a atenção que nós vamos ter aí um duelo fora das quatro linhas, que são dos dois treinadores, que eu gosto muito, tanto do Hélio como do Moisés. São dois treinadores que se conhecem muito aqui no interior de São Paulo, são treinadores que me agradam muito na proposta de jogo. O Hélio procurando encontrar ainda a melhor formação dentro do Brinco de Ouro, a formação para a disputa da Série C, muito cobrado, às vezes, galera passa do ponto, aperta muito o acelerador. Eu acho que isso não é legal, dá um pouco mais de fôlego para o profissional, né? Trabalhar para ter justamente esse retorno, mas ele sabe, quando ele assumiu, ele sabe o tamanho da cruz que ele está carregando. E em contrapartida você tem o Moisés também, que é muito bom treinador. O Moisés trabalha mais com um time mais compactado, o time faz uma oscilação de uma marcação alta de forma extremamente importante no jogo, né? Isso é fundamental. O trabalho importante taticamente, o Moisés é que faz isso com a equipe que ele comanda. Então é um trabalho importante, um trabalho que faz com que nós tenhamos aí uma grande partida daqui a pouquinho aqui na Rádio Futebol Interior. É evidente que mesmo jogando fora de casa, o Guarani precisa dessa vitória. Mas tá jogando fora de casa. Não interessa, é um confronto direto. E nos confrontos diretos eles fazem a diferença com relação à fase final da competição. Só uma resposta ao Pedulino sobre a questão do Ralf. O Pedulino citou agora há pouco que o Ralf não está sendo utilizado nem no banco de reservas porque, segundo informações do Pedulino, está mal fisicamente. Se ele está mal fisicamente em junho, manda embora. Nós estamos em junho, 6 meses treinando. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que seja uma opção mesmo do treinador, que ele não faz parte desse perfil. Pela experiência, talvez o fato dele ser mais dentro do grupo, auxiliando. Mas eu vejo que o Ralf tem espaço, sim, para jogar uma Série C tranquilamente. Inclusive, de ser titular. Você vê as limitações graves que tem a equipe do Guarani no meio de campo. E faltando uma liderança, eu vejo que o Ralf ele faz parte de um ponto fundamental dentro desse elenco. Essa é a minha opinião. Sobre o resultado do jogo, vai ser um jogo muito, muito difícil. Muito difícil. Se o Guarani não abrir o olho, ele perde o jogo hoje. E o Marcelo respondeu aqui, viu, Pedrolino, que a Chape, que não ganha nem na arena e nem fora, quando joga com o Flamengo e Palmeiras. Vou rezar, é verdade, Marcelo. O Remo venceu, né, o Botafogo fora de casa, lá no Rio de Janeiro, e empatou com o Palmeiras ontem em 1-1 lá no estádio Mangueirão. Fael Cadil, Maranhão de novo. Tá de brincadeira esse Hélio. Não levou nem o Kevin e nem o Ralf pra reserva. Marconte, vamos ter que engolir o Maranhão mais uma vez, disse o Fael Cadil aqui. Talvez o Hélio esteja apostando numa sequência de jogo do Maranhão. Talvez pelo perfil de jogo do Guarani se encaixa melhor o Maranhão. Bola já no centro do gramado. Autoriza Diego da Costa Cidral. Rola bola pro primeiro tempo. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Saída de bola pertenceu à equipe do Maringá, que já trabalha essa bola no campo defensivo, tentando fazer a ligação para o campo de ataque, melhor para a equipe do Bugre. Recomeça a jogada de bola com Kaique França, hoje com a braçadeira de capitão, o arqueiro bugrino. Sai no chutão com a perna canhota, busca o campo de ataque, chegou na dividida por ali, no bate-cabeça com o John e o Tavares. Bola vem sobrando de novo no campo defensivo. Já chegando nos pés do Jonathan Costa. Trabalha essa bola pela intermediária com o João Paulo, abrindo pelo lado direito. Já deixa em velocidade a equipe do Bugre. Chega com o Guilherme Cachoeira, arriscou de longe!
E Elona! Gol é do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Guilherme Cachoeira é o nome da fera! Camisa 21 da equipe bugrina, numa jogada de ataque, invadiu a grande área, pedalou pra cima do Paulinho com a perna canhota, encontrou o canto direito, bateu firme, rasteiro e seguro, enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 1 minuto da primeira etapa. Não adianta chorar nem reclamar, Guilherme Neto. Guilherme Cachoeira bota o Guarani na frente. E agora, no placar ao vivo, Futebol Interior, tá lá. O Guarani tem 1, o Maringá na taca com nada, Marcondes. É impressionante, o gol foi muito bonito, né? Com 1 minuto de jogo, pegou no contrapé o time do Maringá. Agora, impressionante o corte que o Cachoeira deu no Paulinho. O Paulinho deve ter tido problemas graves com relação à coluna dele, né? Porque ficou totalmente vendido no lance, abriu o canto, fez um gol de chapa, com muita qualidade e surpreendendo o adversário num gol com 1 minuto. Isso pode mudar o cenário? Pode, tem tudo, evidentemente. Mas é claro que estamos no princípio de jogo. Mas que foi um golaço do Cachoeira, queimou a língua de muito torcedor corneteiro. Vibra a torcida bugrino, sobe o hino do Bugre, o Felipe Marques. Para a alegria do torcedor bugrino, Bugre tá na frente, em menos de 1 minuto do jogo. Guilherme Cachoeira bota a equipe campineira na frente. Bugre 1, Maringá 0. Vamos para o jogo que está rolando lá no estádio William Davis. A bola voltou a rolar, arremesso lateral para a equipe do Maringá, lá no campo de defesa. Saiu com o Tavares, tentou ligação de ataque, chegou a dividida de cabeça, a bola vem sobrando de novo na intermediária, com Guilherme Cachoeira, invadiu de novo a grande área, a bola correu demais, foi direto para a linha de fundo, não conseguiu domínio, mas o Guilherme Cachoeira tá com faro de gol hoje, hein, Marcondes? Será que hoje é a noite do Cachoeira? Por quê? É que ele deu um tapa muito longo, né? Muito forte, né? E acabou demais. Saindo aí, já o zagueiro Paulinho falou, pô, não vou em cima dele de novo, se eu tomar essa, vão rescindir meu contrato. Né? Fez a cobertura, fez o corta-luz e empurrou o atacante para a linha de fundo. Começa muito bem a equipe do Guarani. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Conosco, Rádio Futebol na Canela, lá do Mato Grosso do Sul, do meu amigo Tiago Lopes de Farias. Se é Farias, é gente boa. É muito bom ter vocês aqui no canal FI. Por aqui vem Maringá, atacando pelo lado esquerdo com Bonifácio, tentou invadir a grande área, chegou a zaga interceptando por lá, tenta fazer a ligação no contra-ataque pelo lado direito. Bola sobrou na intermediária, chegou nos pés agora do Natan Melo. O jogo está parado, 4 minutos. No estádio William Davis, falta em favor da equipe do Maringá. Tem pressa a equipe do Dogão, faz a cobrança por ali o Paulinho, no campo de ataque, pelo lado esquerdo. Tem a infiltração, tem 3 por dentro. Tocou ali um pouco mais à frente pro Calito. Abre pela ponta direita em movimentação. Chegou agora nos pés do Adeilson. Jogou na profundidade um pouco mais à frente pro Danielzinho. Tentou fazer cruzamento, chegou por a zaga, passando o perigo. Ela vem na intermediária agora no contra-ataque a equipe do Bugre. Avança pelo lado esquerdo, chega nos pés do Maranhão pela linha que divide o gramado, na cavadinha por baixo, tentava buscar um pouco mais à frente, o camisa número 11, o Ebert, não deu certo, melhor para a equipe do Bugre, que já recupera a posse de bola, vem com o João Paulo pelo lado esquerdo, chegou por trás com falta, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo, João Paulo fez assim aí, professor, tá valendo tudo, hein, Pedro Lino? Tá valendo tudo, segue o jogo e tem Maringá no ataque.
A equipe do Maringá vem atacando pelo lado esquerdo. Tá no campo ofensivo a equipe mandante. Vira pelo lado direito na categoria. Chega nos pés do Danielzinho. Pela intermediária, trouxe por dentro. Melhor para a equipe do Bugre. O passe saiu errado. Já sai jogando no campo defensivo agora com o Ian. Com a perna canhota. Tentou buscar o João Paulo. Chegou na dividida de cabeça. Teve falta. Com falta não dá. Com falta não pode, Pedro Lino. Com falta não pode. Falta do camisa número 6 do Guarani em cima do 28 do Maringá. O 28 é o Bonifácio. Falta perigosa. 6 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencer o Maringá por 1-0. O Félix que chegou aqui, boa noite. O palpite para ele é que o Guarani vai vencer por 1-0. Já tá com esse palpite aí, viu? Já tá com esse placar, viu, Félix? Ele disse que deu sorte. Entrou e o Guarani marcou. É isso mesmo, um bom serviço aos profissionais da rádio. E também o Hugo Boni diz aqui, Bugre, vamos para cima. Tá todo mundo torcendo, participando e faça que nem ele. Mande sua mensagem, interage, participe aí no chat ao vivo, seja o nosso comentarista virtual. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Conosco, Rádio Futebol na Canela, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui, 7 minutos passados do primeiro tempo. Vem a equipe do Bugre atacando pelo lado direito. Tentativa de ligação do João Paulo não deu certo. Roubada de bola, recomeça a equipe do Bugre. Lá no campo de defesa. Tá nos pés agora do Jonathan Costa. Toca um pouco do lado esquerdo agora pro Renan Castro. Pela intermediária, tentou fazer a ligação. Vem pro mano a mano por ali o Maranhão. Na dividida dos dois ficou difícil. Melhor para a equipe do Maringá que recupera a posse de bola. Sem falta, disse o árbitro do jogo. Chega no campo defensivo, passando nos pés agora do Carlos Eduardo, no campo de defesa, foi pro chão, o camisa número 8, Natan Melo. Jogo parado no estádio William Davis, porque o Natan Melo tá no chão, hein, Pedro Lino? Beijou o gramado. Falta em cima do Natan Melo do Guarani, Daniel. 8 minutos do primeiro tempo, segue 1-0. Jogo parado no estádio William Davis para a cobrança de falta da equipe do Bugre. Mas esse árbitro aí tá um pouco deixando a desejar nesse início do primeiro tempo nas marcações de falta, hein, Marcondes? Porque tem um ditado, né, que tem um cartão de visita, né? Que é a primeira impressão que fica, né? Então a primeira impressão que fica com relação à arbitragem, né, do Diego Cidral, uma impressão ruim. E muito diferente, por exemplo, da primeira impressão que está apresentando o Guarani. Uma impressão extremamente positiva, entendeu rapidinho o jogo, tem o domínio do jogo, ocupa muito mais o espaço dentro de campo, é um time que está muito próximo, me surpreendendo. O Guarani está me surpreendendo. E eu gosto disso, que me surpreenda. Vamos para a cobrança de falta. Chegando à marca dos 9 minutos do primeiro Eduardo tempo. Na batida ali. Carlos Eduardo. Já meteu bola na trave contra o Santos, lembra disso ou não? Perigoso. Camisa número 15 da equipe do Bugre. Vamos para a cobrança de falta. Jogadores agrupados na meia-lua da grande área. Vai todo mundo correr para a meta do goleiro Guilherme Neto. Autorizou o árbitro Diego da Costa Cidral. É a equipe do Bugre. Pode fazer o segundo agora nesse lance. Jogou, arriscou direto. Olha no rebote. Golaço! Gol! Cobrança de falta do Carlos Eduardo. O goleiro Guilherme Neto não conseguiu segurar a bola. Rebateu e ele dentro da pequena área aparece como elemento surpresa. Com a perna direita empurra no lado esquerdo do goleiro Guilherme Neto que nada pôde fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 9 minutos da etapa inicial do jogo. Não adianta chorar nem reclamar. Maranhão, contra a crítica de tudo e de todos, amplia a vantagem. E agora no super placar Futebol Interior, tá lá, o Guarani tem 2, o Maringá não ataca com nada, Pedro Lino. É a famosa lei do ex. Maranhão, o cruzamento de falta, ele aproveitou e escorou a bola pro fundo das redes. O Guarani amplia no Willie Davis. Guarani 2,
Maringá 0. Guarani tá na frente, 2-0 no placar, pontos importantíssimos. Vai pra 4ª posição na tabela geral de momento, hein, Pedro Lino? Vai pra 4ª colocação, Guarani 2-0. E vou mandar um abraço pro Batata. O Batata de Urupês, ali próximo de Rio Preto. Batata que é o maior corneteiro da torcida da Ponte Preta da região de Urupês. Um grande abraço, Batata, e pro filho dele também, um Batatinha. Tamo junto, valeu. Valeu, Batata, muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Tamo junto aqui, viu? E o Fael Cadinho já chegou, tampou a minha boca o Maranhão. Fael que falou que não achava muito boa a escalação do Maranhão, mas mostrou pro que veio, desencantou, como disse o Pedro Lino, hein, Marcos? Mas o Daniel percebeu que na batida da cobrança da falta do Carlos Eduardo, ele bateu com tanto efeito que o goleiro estava engolindo o peru. Ele voltou, deu um tapa na bola, ligadíssimo no lance, estava o Maranhão, isso é ligado, né? Ele pode ter tido alguns problemas de posicionamento, de rentabilidade, mas ligado no lance agora, ele esperou justamente a definição do goleiro, que foi extremamente ineficiente, e ele arrematou fazendo o segundo gol. Boa, Guarani! Me surpreenda sempre assim, que eu vou adorar. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. 12 minutos passados desse primeiro tempo. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. O que foi que houve no lance, Pedro Lino? No estádio Willie Davis, Daniel, o jogo está parado. Falta pro camisa número 2, Ian, do Guarani, está amarelado. Jogo parado e tem também jogador do Maringá também no chão, hein, Pedro Lino? 12 minutos passados, aproveitando que o jogo está parado lá no estádio William Davis, meu caro Marcondes, parâmetro do jogo até aqui, Guarani 2-0 no placar. Não tem como você não ficar extremamente surpreso. Acho que nem o Hélio esperava isso, né, o técnico do Guarani. Acho que nem os jogadores esperavam isso. Mas, evidentemente, isso tem muito a ver com o primeiro gol. Tem muito a ver com o primeiro gol. O gol com 1 minuto do Cachoeira deixou a equipe do Maringá em nocaute, perdido. Você percebe que não consegue arrumar o time em campo. O Moisés está maluco do lado de fora, orientando o time. E olha que ele é bom treinador. Como eu disse, ele tem um time que gosta muito do conjunto, mas ele está totalmente perdido. E o Guarani precisa aproveitar que nocauteou o adversário e fazer mais gols. Ah, mas está 2, não interessa. Faz 2, faz 3, faz 4, vai para cima. Abre a porteira. Pra cima, mata o adversário já, pra você não ter problemas. Sabe por quê? Porque o futebol é muito dinâmico. Ele muda igual um vento. Então você tem que aproveitar o teu momento. O Guarani está no melhor momento do jogo. Então faça o máximo possível. Vamos para a cobrança de falta da equipe do Maringá. Vai Paulinho para a cobrança, jogou para dentro da grande área. Chegou o desvio, furou, a bola vem sobrando do lado direito. A bola vai sair lá pelo lado direito do gramado do estádio William Davis. Vamos para arremesso lateral em favor da equipe do Maringá. Quem vai fazer a reposição, camisa 18, John. Jogou para dentro da grande área, chegou o desvio da zaga. E lá vem o Brugge no contra-ataque. Com o Maranhão, mão na costa dele, foi pro chão e tá marcada a falta. Jogo parado no estádio William Davis. Falta em favor da equipe do Bugre, Pedro Lino. Falta pro Guarani, falta em cima do Maranhão. 14 minutos do primeiro tempo. E o Guarani vai vencer, hein, Daniel? 2-0 pro Bugrão. Contra o Maringá no Willie Davis. E aí, só para confirmar, Pedro Lino, o cartão amarelo que saiu agora há pouco foi pro Ian, né? Ian, camisa número 2. Da equipe do Bugre, correto? Isso. Primeiro cartão amarelo do jogo, primeiro da equipe do Bugre. Ian, camisa número 2 da equipe bugrina. Por aqui, 14 minutos passados do primeiro tempo. Kaique França sai no chutão com a perna direita. E Daniel, não é o cantor Ian, hein? É outro, né? Não é o cantor Ian, é o Ian lateral do Guarani. Ian lateral. Tentativa de ligação ali pro Guilherme Cachoeira. A bola foi forte demais, ficou fácil pro goleiro Guilherme Neto. Recomeça a jogada de bola, a equipe do Maringá no campo de defesa. Tá nos pés do John, virando pelo lado direito. Vai avançando, ninguém se aproxima, ele vai levando. Passa a linha aqui de videogramado. Já nos pés agora do Danielzinho. Veio ajudar na marcação. Tentativa de ligação para o Bonifácio. Chegou o corte da zaga, jogando para a lateral. Arremesso favorável de novo para a equipe do Maringá. Quem chegou por lá fazendo o corte foi o Maurício Antônio, da equipe do Bugre. 15 minutos passados e o Kaique França sentindo dores na virilha, hein, Pedro Lino? Dores na virilha do goleiro Kaique França, Daniel. O árbitro ali, o Diego da Costa Cidral, conversa, chamou os médicos. Jogo parado, 15 minutos do primeiro tempo.
segue 2-0 pro Guarani. Alô, torcedor, bugrino, maringaense e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 15 minutos do primeiro tempo até aqui, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e no William Davis está assim. O Bugre tem 2, o Maringá não ataca com nada, Pedrão. Daniel, placar ao vivo Futebol Interior do Rivalo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Piauí vai empatando com o Ferroviário em 0-0. E pela Série C, a Inter de Limeira vai empatando com o Santa Cruz também em 0-0. Placar Futebol Interior do Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando as emoções da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na melhor do Brasil. Futebol Interior. Conosco, Rádio Futebol na Canela, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Um abraço para o nosso amigo Tiago Lopes de Farias. Se é Farias, é gente boa. 17 minutos jogados no estádio William Davis. Cobrança de falta para a equipe do Bugre. No campo de defesa, quem faz a cobrança é o Renan Castro. Joga lá pelo lado direito, buscando o Maurício Antônio. Na cavadinha, joga para o campo de ataque. Tentativa de ligação era para o Ian. Chegou por baixo a marcação, jogando para a lateral. Bola favorável à equipe do Maringá. Quem chegava por lá, na verdade, era o Guilherme Cachoeira. Faz a reposição, tá no campo de defesa. Jogou pro Tavares. Com a perna direita, busca o campo ofensivo. Jogada de bola sensacional. Caindo nos pés agora do Negueba. Lance normal do jogo, não há impedimento disso, o árbitro da partida. Vem jogando pelo lado esquerdo a equipe do Maringá. Trouxe por dentro, tentativa de ligação de novo para o Negueba. Chega por baixo o Maurício Antônio fazendo corte. Jogando para lateral, arremesso em favor da equipe do Maringá. Tem gol aonde? Placar ao vivo, Futebol Interior, Pedrão. Placar ao vivo, portal Futebol Interior do Rivalo. Pela Série D, o Piauí abre o placar aos 12 minutos do segundo tempo. Piauí 1, Ferroviário 0. Por aqui, 18 minutos passados do primeiro tempo, vem de novo o Maringá, atacando pelo lado direito, chegou nos pés por ali do camisa número 5, o Kelvin, roubada de bola da equipe do Bugre, tenta sair jogando com o João Paulo, no bate-rebate, ficou melhor pro Guilherme Cachoeira, na cavadinha, trouxe por dentro, chegou nos pés do Maranhão, avança pelo lado esquerdo, trouxe por dentro, nos pés, passando agora para o Ebert, por baixo chega a zaga da equipe do Maringá, fazendo corte, jogando essa bola lá pro campo de defesa da equipe do Bugre, vai recomeçar a equipe campineira com o goleiro Kaique França. Com a perna esquerda, bota a bola em jogo, vai virando pelo lado direito, passando pro Ian, deixou pro Guilherme Cachoeira, invadiu a grande área, tocou pra dentro, e a lona! Gol é do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Maranhão é o nome da fera! Numa jogada de autor de gol para autor de gol! Guilherme Cachoeira numa jogada enfiada pelo lado direito, invadiu a grande área, tocou para dentro da pequena e ele de novo. Maranhão empurrou para o fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 18 minutos da etapa inicial. Não adianta chorar nem reclamar. Maranhão, uma vez ele, duas vezes ele, coloca o Guarani na frente e amplia a vantagem. E agora, no super placar Futebol Interior, tá lá, o Bugre tem 3. O Maringá não ataca com nada, Pedrão! Belíssima jogada do Cachoeira pelo lado direito. Ele viu o Maranhão no meio, cruzou e o Maranhão só teve a dificuldade de escorar a bola pro fundo das redes. Maranhão, lei do ex existe, viu, Daniel? Guarani 3, Maringá 0. É o Guarani no G8, mais vivo do que nunca na classificação do Brasileirão da Série C. Sobe o hino do Bugrão, Felipe Marques!
comentário é todo seu, Roberto Marcondes. A equipe do Maringá estava começando a entrar no jogo, né? Começando a baixar um pouquinho a adrenalina, a temperatura, estava procurando mais um toque de bola, um pouco mais agrupado, e de repente vem de novo uma avalanche de uma água fria na cabeça dos jogadores da equipe do Maringá. Mas tá certo, o Guarani não tem nenhum problema com relação ao Maringá, ele que fica com os problemas dele. O Guarani conseguiu encaixar mais uma vez o jogo com o Cachoeira. E outro detalhe, né, um erro de marcação da equipe adversária, você colocar no mano a mano, e o Cachoeira numa noite de princípio extremamente positiva, no mano a mano ele entrou na grande área, bateu cruzado e o Cachoeira só escorou, né, o terceiro gol e o segundo dele. Então o time realmente está muito bem, confiante, tranquilo e não pode perder o foco. Não é porque está 3-0, tá mamão com açúcar, tá gostoso, tá fácil, não pode perder o foco, tem que continuar no foco. Se tiver mais oportunidade de fazer gol, tem que fazer. Falou e tá falado, viu, Marcondes? Mas por aqui a cobrança de escanteio do Maringá. 21 minutos, quase 22 da primeira etapa. É o primeiro escanteio do jogo. Vai pra cobrança por ali o camisa número 7, o Negueba. Jogou pra dentro da grande área, teve o desvio, sobrou pelo lado direito. Tentativa de ligação de novo pra dentro da grande área. Foi forte demais, direto pra linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Bugre. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daniel. Diga, Pedrão. A gente vinha falando aqui antes do jogo, o Guarani vencendo e convencendo na partida de hoje, né? Vencendo e convencendo. O técnico Hélio Cizenando que vinha na desconfiança da torcida. Pra calar a boca do Felcati. E o 3-0 hoje fora de casa dá uma moral e uma moral daquelas pro resto da competição, né? Ah, com certeza. O Guarani vai subindo para a 4ª posição na tabela geral de classificação. Os mesmos saldo de gols dos 3 que estão acima. Mesmo saldo de gol do Brusque, mesmo saldo de gol do Amazonas. Só não lembro se está o mesmo do Paysandu. Não, o Paysandu tem 7 gols de saldo. Mas apenas 1 ponto de diferença para o terceiro colocado. Tudo bem que é muito cedo ainda, o jogo só está no princípio da pegada aí, da competição. Mas sexta rodada é o único time invicto, né? Ou tem mais alguém? Que caiu bastante o jogo contra o Santa Cruz. Não, Paysandu e Brusque também invictos. Então, é isso aí. Então são 3. E com 6 rodadas. Então a pegada tá muito forte. E Série C é uma pegada. Vambora. E vem Maringá, atacando pelo lado esquerdo. Tem gol. Em profundidade com o Paulinho, tentou o cruzamento, chegou por baixo a zaga. Jogando para lateral, é novo arremesso em favor do Maringá. Tá no ataque a equipe mandante, a equipe do Paraná. Jogou para dentro da grande área. A bola ainda tá viva, trouxe por dentro, chegou o corte por baixo do Jonathan Costa, afastando o perigo. Vem contra-ataque para a equipe do Bugre. Pode sair uma jogada sensacional, mas o passe foi errado. Recupera a equipe do Maringá. Está jogando pela intermediária. Trouxe por dentro agora nos pés do camisa 28, Bonifácio. Próximo à grande área. A bola sobra nos pés agora do Tavares. Tentativa de ligação. Chegou por baixo. O camisa número 15, o Carlos Eduardo. O árbitro disse que não houve nada. Lance normal do jogo. É tiro de meta para a equipe do Bugre. Tem gol aonde, Pedro Lino? Placar Futebol Interior do Rivalo pela Série D. O Ferroviário empata. Piauí 1. Ferroviário também 1. Alô, torcedor bugrino, maringaense e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Passados 24 minutos do primeiro tempo até aqui, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e no William Davis está assim. Bugre tem 3, Maringá na ataca com nada, Pedrão. Placar Futebol Interior do Rivalo pelo Campeonato Espanhol. Raio Vallecano empatou com o Girona em 1-1. Pelo campeonato inglês, o Tottenham empatou com o Leeds em 1-1. E pelo campeonato italiano, Bolonha venceu o Napoli por 3-2. Placar Futebol Interior do Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Conosco, Rádio Futebol na Canela, retransmitindo os sinais FI
É muito bom ter vocês aqui. Um abraço pro Thiago Lopes de Farias, que se é Farias, é gente boa. Por aqui, cobrança de tiro de meta para a equipe do Bugre. Teve cobrança de escanteio numa jogada de defesa sensacional do Kaique França. Bola já em jogo. Tentativa de ligação para o campo de ataque do arqueiro bugrino. A bola está no campo de defesa. Chegou por baixo agora com o Renan Castro na cavadinha. A bola vem sobrando por dentro. A tentativa era para o Ebert. Mas o jogo está parado porque a falta foi marcada, Pedro Lino. Falta foi marcada, Daniel. 26 minutos do primeiro tempo e o Guarani segue ganhando do Maringá por 3-0. Falta, quem vai cobrar é o camisa número 6, Renan Castro, do Guarani. Vamos para a cobrança de falta aos 26 minutos da primeira etapa. Cobrança curtinha, jogou para o Ebert um pouco mais à frente, trouxe por dentro, invadiu a grande área, chegou o carrinho por baixo na categoria, fazendo a roubada de bola, melhor para a equipe do Bugre, que já recupera. Vem jogando agora com o camisa número 15, o Carlos Eduardo, tocou por dentro, a tentativa era para o Ebert. Atento no lance estava o Guilherme Neto, mas a jogada foi sensacional, hein, Pedro Lino? Jogada sensacional, Daniel, só que o goleiro Guilherme Neto esperto fez a defesa. 27 minutos do primeiro tempo, segue 3-0 para o Guarani. E tem Maringá no ataque. Essa jogada do Bugre mostra um pouco de confiança e entrosamento da equipe, né? Além disso, a fragilidade do adversário. A impressão que dá é assim, é um jogo profissional. Guarani, time profissional. Maringá, um dente de leite. Tá mais ou menos isso. Mas é verdade, não tô menosprezando ninguém. É isso que está acontecendo, essa é a impressão. O time da casa está totalmente perdido. Agora essa parede que fez o Maranhão pro Herbert, uma parede simples, que isso faz no treinamento, é o beabá do futebol. E os caras não estão pegando esse lance. Então os caras estão totalmente voados. Sabe aquele lance que você está voadão, perdidão? É isso. Quando você recebeu a informação da senhora, sua esposa, que você seria pai, você não ficou perdidão? Fiquei perdidão. Quanto tempo você ficou perdidão? Até hoje, os caras estão perdidos faz 40 minutos, velho. É isso. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. F-Play, som e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E deixar claro que vence, convence, soberano no jogo, tá mandando no jogo, não tá tendo problemas porque não tá deixando o Maringá jogar, está soberano no jogo. É bom deixar claro isso, né? Tá 3-0 porque ele construiu esse caminho da vitória. Ih, rapaz. Agora, pegou? Ficou melhor? Tá dando pra sair agora? Beleza. Por aqui, de novo, a equipe do Maringá. Já vinha no ataque pelo lado direito ali com camisa número 7, o Negueba. Melhor para o goleiro, Kaique França. Jogo parado no estádio William Davis. Análise do jogo até aqui, Marcondes. Olha, é muito cedo, mas você tem que trazer um cenário, né? O Maringá não tá mostrando nenhuma reação. Tentou alguma coisinha, veio o segundo gol, né? Veio o terceiro gol. É jogo para derrubar treinador. Esse jogo aí, se o cenário continuar assim, esperamos que sim, né? Para nós, Campinas, nós, Guarani, ok. Tchau, Moisés Herbert, volta para Piracicaba. Entendeu? É jogo para derrubar treinador, porque não consegue. Mas isso é fruto da maneira que começou o Guarani. Ele não esperava marcar o gol com 1 minuto, ele não esperava marcar um gol aos 10 minutos, ele não esperava. O gol aos 19, tudo bem, teve uma jogada trabalhada, mas ele está construindo, tanto vai mexer no time já. Ele está no desespero. Gabriel que vem aí. É isso aí. Vai entrar o Gabriel e vai sair o 32, o Tavares. Vai entrando camisa número 2, o Gabriel. E vai saindo o número 32, o Tavares. Confirma pra gente, Marcos. Saindo, portanto, o Tavares 32, Gabriel 22. Aliás, o Tavares já saiu lá do outro lado, puto! Tipo assim, porra, jogaram tudo nas minhas costas.
dos 3-0 nas costas do Tavares. Foi bem o Moisés com o lateral dele agora. Foi o Bruno Cheron que entrou agora? Eu vi o número 2 ali, não foi 22. o Gabriel? Rapaz, apareceu o Bruno Cheron ali na transmissão, daqui a pouco a gente confirma. Por aqui vem de novo a equipe do Maringá, com camisa 99, trabalhando por dentro. Chegou ali com o Calito, bateu na zaga, voltou. De novo o Cavadinha virando pelo lado esquerdo, vai passando por cima de todo mundo, vai chegando nos pés lá pelo lado esquerdo do camisa número 9. Trouxe por dentro da intermediária, arriscou de longe. Passa à esquerda do Kaique França, mas teve desvio na zaga. Lance perigoso, hein, Marcondes? Lance perigoso. O que não pode é justamente, você não pode dar essa oportunidade para o adversário. O que acontece? Com 3-0, a responsabilidade do Maringá em termos daquele jogo mais truncado, expectativa de como é que vai ser o comportamento, essa expectativa já morreu. Agora ele está se lançando. Perdeu de 3, pode marcar 4, 5, porque a situação já está ruim. Vai se lançar e vai procurar diminuir muito o prejuízo. Vamos para a cobrança de escanteio, jogada para dentro da grande área, bola passa por cima de todo mundo, vai chegando nos pés ali do camisa 19. Tem na tua lista aí o 19, ô Marcondes? Ou eu tô vendo errado o número da camisa do rapaz? Qual o número dele? Tem o 99, Calito, mas tem mais um 9 ali na equipe do Maringá. Mas será que é o Raí Natalino que está aí no campo? E aí só para corrigir, viu, o Marcondes? Quem entrou foi o camisa 20, o Bruno Cheron. Eu acho que se pronuncia assim, ou é Cheron ou é Cheron. O Bruno Cheron que entrou no lugar do 32 Tavares, camisa número 20 da equipe do Maringá, tá bom? Alô, torcedor, bugrino, maringuense e secador do tempo do jogo. Agora eu vou. Passados 32 minutos do primeiro tempo até aqui. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no estádio Willie Davis está assim. Guarani tem 3. Maringá não ataca com nada, viu, Marcondes? O importante nessa história toda de você poder ter essa situação de jogo, você tem uma grande vantagem. Você não pode baixar a guarda. Você não pode baixar a sua temperatura de jogo. Tem que manter a mesma situação. O Maringá, percebeu? Está se jogando tudo. Nesse momento, joga em cima do Guarani. Joga inteirinho no campo do Guarani. Ou seja, é tudo ou nada para o time do Maringá. Ele quer marcar um golzinho aí para tentar diminuir o prejuízo para o intervalo de jogo. E vem de novo a equipe do Maringá pelo lado direito. Vem passando nos pés agora do Adeilson. Cruzamento para dentro da grande área, desvio de cabeça do João Paulo. A bola vem sobrando na intermediária. Tentativa de jogada de contra-ataque da equipe do Bugre. Ficou mais fácil para a equipe do Maringá recomeçar lá no campo de defesa com o goleiro Guilherme Neto. Vai trabalhar de novo essa bola lá no campo defensivo. A equipe do Maringá que vai perdendo de 3-0 diante do seu torcedor no estádio William Davis. Vem trabalhando pelo lado direito. Chega nos pés agora do Negueba. Trabalhando essa bola pela direita, tentativa de roubada por ali era do Ebert, mas chegou o corte por baixo, jogando para a lateral, é novo arremesso favorável à equipe do Maringá. Mandando um abraço aqui para Sara Nogueira, diz que não está saindo o áudio do Daniel. Tá saindo agora aí, ô Felipe Marques? Foi naquela hora que não estava saindo, né? Mandando um abraço aí, o super beijo especial para Sara Nogueira, essa que é a minha senhora, né? Minha patroa tá ligadinha na transmissão, juntamente com a minha filhota, que eu espero que esteja dormindo uma hora dessa, né? 8h35 da noite em Campinas. Por aqui vem de novo, valorizando a posse de bola, a equipe do Maringá. Já trabalha essa bola por dentro, no campo defensivo. Chega nos pés agora do John, da equipe do Maringá. Cavadinha pelo lado direito, ligação para o campo de ataque. Jogada sensacional, já nos pés do Bonifácio. Trouxe por dentro na intermediária. Jogada de bola, chega o corte da equipe do Guarani. Tenta fazer ligação no contra-ataque. Chega nos pés agora do João Paulo, foi pro chão e tá marcada a falta. Tem que sair um cartãozinho amarelo e se faz necessário, viu? Falta em cima do camisa 10, João Paulo. Foi agarrado pelo camisa 8, Adeilson, e amarelou para ele. Confirmado, então, o segundo cartão amarelo do jogo. O primeiro da equipe do Maringá, marca aí, Felipe Marques. Camisa número 8, Adeilson, da equipe do Maringá. Já vamos chegando à marca dos 35 minutos passados desse primeiro tempo. Vai para a cobrança de falta a equipe do Bugre. No campo de defesa, recuado para o camisa número 4, Jonathan Costa. Com a perna direita, jogou para frente para o João Paulo. Jogada sensacional, mas a bola já tinha saído para a lateral. É arremesso em favor da equipe do Maringá,
Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui, 35 minutos passados desse primeiro tempo. Conosco, retransmitindo os sinais FI, a Rádio Futebol na Canela, lá do Mato Grosso do Sul, do nosso amigo Thiago Lopes de Farias. Se é Farias, é gente boa. E vem a equipe do Maringá atacando pelo lado esquerdo. Invadiu a grande área, tentou bater de primeira por ali Negueba. A bola vem sobrando agora na zaga. Tenta sair jogando com Guilherme Cachoeira, foi pro chão. Tá marcada a falta, o jogo está parado, baixo tá o gramado. E o pessoal passando teçado, Marcondes. Houve a falta, claro, né? Ele acabou atingindo o jogador da equipe do Guarani, o nosso glorioso e lateral direito Ian. Então houve a falta, o Guarani não tem pressa, está segurando o jogo, faltando 5 minutos para terminar a primeira etapa, numa grande vantagem de 3-0. O jogo está na mão do Guarani, está na mão, mas está cedo ainda, não está. Só perde se quiser. Só perde se der muito mole. Quando eu falo quiser, se dá muito mole. Perder concentração. Fazer... famoso apagão. Apagão. Achar que é o líder do campeonato. Não. Joga no arroz que o feijão que está até agora de forma positiva, que o jogo tá ganho. O jogo tá ganho. Volta para Campinas com 3 pontos e no G4, meu amigo. É um salto gigante com essa vitória. Fora o saldo de gol, né? E além disso, tem jogo em casa depois, no domingo, você engole também. Isso. Se continuar desse jeito, promessa de grande público no Brinco de Ouro da Princesa no próximo domingo, viu? E vem por aqui de novo a equipe do Bugre, atacando pelo lado direito, tentava fazer a ligação. Um pouco mais à frente, chegou a zaga antes, fazendo a interrupção, tentou ligar para o campo de ataque, mas já está marcado o impedimento na jogada. Viu, Daniel? Porque é o seguinte... essa ruindade do Maringá, até agora com 40 minutos, você pode ter certeza que no segundo tempo isso não irá acontecer. Porque vai arrumar a casa o Moisés. Ele vai arrumar a casa, o time vai ter uma melhora. Qual o percentual dessa melhora? Não sei, mas terá mudanças. Mudanças de comportamento. Então, o Guarani precisa ficar ligado porque ele sabe que o jogo está ganho. Mas não pode ter a confiabilidade e nem tirar o pé do acelerador. Tem que manter o pé no acelerador e administrar bem essa questão da vitória. Resultado muito positivo para a equipe bugrina, que vai voltar a campo na 7ª rodada no Brinco de Ouro da Princesa contra a equipe do Ituano, no próximo domingo às 18h30. E é claro que você vai acompanhar com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Por aqui, 38 minutos passados. Vamos para a cobrança de falta da equipe do Bugre. Pode sair o 4º gol nessa mesma jogada aí, hein, Marcondes? No mesmo lugar, né? No mesmo lugar onde cobrou o Carlos Eduardo no gol do Maranhão, o segundo gol. Isso aos 10 minutos. Pode ser uma oportunidade interessante. E é ele que vai novamente para a cobrança. Camisa número 15, Carlos Eduardo. É Carlos Eduardo e Renan Castro ali na bola. Mas é mais fácil para o Carlos Eduardo. Para quem sabe fazer aquele foguetaço para o Guilherme Neto fazer o rebote e aparecer de novo alguém de um elemento surpresa. Autorizou, bateu, pegou muito embaixo da bola. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira, ô Marcondes. Ele foi direto pro gol, né? E o goleiro, inclusive, o Neto já estava na jogada também, estava no time, muito diferente das outras vezes, né? Então a gente percebe isso na cobrança de forma. E tem que cobrar mesmo, porque o Carlos Eduardo é bom na bola parada, tá numa fase interessante no Brinco de Ouro. Então aproveitar essa vibe nesse rolê interessante dele. E cartãozinho amarelo para o 8, Natan Melo, 8, Bugrino. Tá aí então mais um cartão amarelo. Dessa vez por camisa número 8, Natan Melo, da equipe do Bugre. É o 3º cartão amarelo, o 2º da equipe bugrina. Não vai perder as contas aí, viu, o Felipe Marques? 39 minutos passados desse primeiro tempo. Vamos para mais uma cobrança de falta favorável à equipe do Maringá. Reta final do jogo. Quando eu falo a questão de você não desfocar do jogo, uma falta ali desnecessária. Entendeu? Zona morta ali. É zona morta ali. O que acontece? Se você pega uma falta na diagonal, o que vai fazer o atacante? Vai meter uma bola foguete na marca do pênalti para brigar com o goleiro. Com o Kaique França. Desnecessária. Vamos para a cobrança de falta. Reta final do jogo. Daqui a pouquinho tem um show do intervalo nos canais Futebol Interior. Jogadores agrupados na meia-lua da grande área. Vai todo mundo correr para a meta do Kaique França. Quem vai para a cobrança é o camisa 23, Paulinho, com a perna canhota.
Hoje com a braçadeira de capitão. Autorizou, jogou pra dentro da grande área. Kaique França, seguro. Mais alto que todo mundo, faz a defesa. Repõe a bola em jogo. O arqueiro Bugrino. Tentou buscar o Guilherme Cachoeira lá na frente, mas a bola foi forte demais. Foi de goleiro para goleiro. Guilherme Neto já bota ele em jogo. Recomeça a equipe do Maringá no campo de defesa. Sai jogando agora com camisa número 20, o Bruno Cheron. Ou é Cheron? Acho que é Cheron, né? Cheron é muito feminino, né? Cheron. Vai no Bruno que é melhor, vai por mim. Vai por ti, né? É. E lá vem de novo a equipe bugrina. Trouxe por dentro de novo com o Maranhão. Jogada para o camisa meia dúzia. O Renan Castro segurou demais a bola. Quase perde o domínio. Recupera pela intermediária com o camisa número 15. O Carlos Eduardo. Mas foi pro chão. Tá parado o jogo. Está marcada a falta. Falta favorável para a equipe bugrina. Lance perigoso aí, ô Marconde. É uma falta pelo lado esquerdo. Tá transitando bem o Carlos Eduardo, peça importante, e mais uma vez, né, não pegando no pé. Não é porque eu não gosto de camisa 10, eu gosto de camisa 10, camisa 10 clássica, eu gosto. Mas a gente tá com um azar com camisa 10, vou falar uma coisa pra você. Vem João Paulo, Torres, eu vou falar uma coisa, hein. Tá problema, hein, no brinco, hein. Vai para a cobrança, Renan Castro. Tá jogando ou não? Quem? O João. João? É. João não. Ah, o João tá. O João Paulo tá. Camisa número 10. Vai por ali o Renan Castro, jogou para dentro da grande área, desvio de cabeça, a bola sobra para a intermediária, mas o árbitro já está marcando irregularidade no lance. O que foi que houve, Marcondes? Marcou o empurrão do atacante do Maranhão. É assim, você percebe quando a fase está ruim, você não falou o nome do João Paulo nenhuma vez. Acho que umas 2 vezes só. E está 3-0 para nós. 3-0 para nós. Você não falou uma vez o meia esquerda. Você falou um monte do Carlos Eduardo. Alguma coisa está errada nessa história aí. Aí você vem falar que o Ralf não serve, tem que rever seus conceitos. E vem a equipe do Maringá, trabalhando essa bola pelo lado direito, sobrou nos pés do Calito, invadiu a grande área, tocou pra dentro, bateu na zaga e voltou. De novo com ele, o camisa 99, Calito, tá dentro da grande área, chamou 2 pra dançar, tocou de novo pra dentro, desvio da bola, vai sobrando lá pelo lado esquerdo. Tá nos pés agora do Negueba. Negueba recupera a posse de bola, virando pelo lado esquerdo, na ponta direita da grande área. Jogou pra dentro na cavadinha, buscou um pouco a parte ofensiva, mas chegou por baixo, mas o árbitro disse que houve falta. Houve falta no lance, pra desespero do Marcondes, hein, Robertão? Você tá na linha de fundo, a um metro da linha de fundo. Pô, só cerca, né? E quem fez a falta de novo foi o Natan Melo. Só cerca o atacante, empurra ele pra linha de fundo. Por que fazer uma falta aí? Os caras estão louquinhos pra marcar um gol, pra levar um golzinho, pra diminuir o prejuízo pro intervalo, pô. Tá claro isso, tá bem explícito. Vamos para a cobrança de falta. 43 minutos do primeiro tempo, é falta perigosa. É quase como se fosse um mini escanteio para a equipe do Maringá. Autorizou, bateu em cima da barreira, a bola ainda tá viva. Sobra pelo lado esquerdo, tá nos pés agora do Carlinhos. Tocou pelo lado esquerdo, a tentativa de ligação agora de contra-ataque da equipe do Guarani. A bola recuada para o goleiro Guilherme Neto. Vai recomeçar o arqueiro da equipe do Maringá. Sai no chutão com a perna direita, busca a ofensiva. Tentativa era para o Bonifácio, melhor para a equipe do Bugre, tenta já ir jogando com o Ebert, não conseguiu o domínio. Volta de novo para a equipe do Maringá, sai jogando agora com o Kelvin, pela linha que divide o gramado do estádio William Davis. Abre pela ponta esquerda, já no campo de ataque a equipe do Maringá. Valoriza a posse de bola, a equipe do Guarani volta toda para o campo de defesa. Está todo mundo acuado, não tem ninguém na parte ofensiva. Traz para o campo defensivo. Sai jogando pelo lado direito agora com a camisa número 8, o Adeilson. Devolução pela intermediária. Toca um pouco mais recuado para o John. Tem 2 na marcação. Em cima dele, o Carlos Eduardo. Trouxe por dentro da intermediária. Vai pro mano a mano na roubada de bola, mas chegou com falta, diz o árbitro do jogo. Falta favorável à equipe do Maringá. Reta final do jogo, Marcondes. E se eu fosse o Hélio, conversaria muito com o Natan Melo. É a 4ª falta que ele faz penduradinho com o cartão amarelo. Já vem um vermelhinho para ele aí. Deve conversar uma situação ou tirá-lo do time pro segundo tempo. E vem trabalhando a equipe do Maringá pelo lado esquerdo em velocidade. Chega nos pés agora do Negueba. Na profundidade pelo lado esquerdo. Vem pro mano a mano na dividida. Na cavadinha. Tentou buscar o campo de ataque, mas a bola foi forte demais. Sai para lateral. É favorável à equipe do Bugre. F-Play. Som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Acrescentou mais quantos, ô Marcondes? Mais 4.
Vamos até os 49 minutos da primeira etapa, rapaz. O árbitro bondoso, hein, Marcondes? Não, ele é ruim mesmo. 4 minutos de acréscimo, vamos até os 49. É até o Maringá fazer disse o árbitro do jogo. Vem pela intermediária a equipe do Maringá, roubada de bola da equipe do Bugre. Tenta sair jogando agora com o Ebert no meio de 3. Jogada sensacional, passe de 1-2, devolução de novo para ele. Ebert pelo lado esquerdo, tentou levar sozinho, não conseguiu, veio por baixo. O desvio é arremesso lateral de novo para a equipe bugrina. 45 minutos, tem pressa. O Renan Castro repõe a bola em jogo, tentou dar uma de esperto e deixar lá para o Ebert um pouco mais à frente, mas o zagueiro estava atento no lance. O camisa número 20, o Bruno, e recua para o goleiro Guilherme Neto, que já recomeça essa posse de bola, trabalhando pela intermediária por dentro. Chegou por baixo, foi pro chão Negueba. O árbitro em cima do lance marca a falta favorável à equipe do Maringá. Falta favorável à equipe mandante. Vai perdendo dentro do seu estádio William Davis no placar de 3-0. A equipe do Maringá. Maringá que joga dentro desse estádio, que vai fazer, como eu falei para vocês no início da transmissão, 69 anos amanhã, no dia 12 de maio de 57, foi fundado o estádio do Maringá, conhecido como Maringão, né, para os mais íntimos. Mas o William Davis vai comparando aí, recebendo de presente uma derrota da sua equipe, a equipe do Maringá, a equipe mandante. Vem por aqui de novo a equipe do Guarani, trabalhando pelo lado direito. Saída de jogada de bola com o Ian, tentativa para o João Paulo, chegou por baixo com falta. Com falta não dá, com falta não pode, Marcondes. A falta marcada, o Guarani, portanto, não tem nenhuma pressa da reposição, mas ele acabou optando pelo arremesso lateral. Com o Ian na batida, segue 3-0 para nós. Para nós, 3-0 para nós. Bora dar ali para não tomar ali 47 minutos. Já se passaram 2 dos acréscimos, vamos até os 49, faltam 2 para terminar. Pelo tempo do árbitro Diego da Costa Cidral. Vem trabalhando a equipe do Guarani. Jogada sensacional pelo lado esquerdo. Tentativa é para o camisa número 11, o Ebert. Vem na profundidade para o mano a mano. Invadiu a grande área. Tentou fazer o drible, meu amigo. Elástico. Não deu certo. O elástico dele já tá velho, Marcondes. Não deu o efeito que ele queria. Perdeu a posse de bola o Guarani. Num ataque que era promissor, hein, Marcondes? Está 0-0, ele faz a jogada certinha. Como está 3-0, quis dar um tipo rivalino. Tem margem para errar, né? Tem, mas não pode brincar, né? Não pode brincar. Não, pô. Entramos no minuto final desse primeiro tempo. 48 minutos já passados. Vamos para a cobrança de falta do goleiro Kaique França. Buscou a ligação para o campo de ataque. A bola volta no campo de defesa para a equipe do Maringá. Sai jogando ali com camisa 20 o Bruno Cheron. Vai na profundidade, tá no campo de ataque. A equipe do Maringá chega nos pés agora do Calito. Pela intermediária. Abre na ponta direita, fazendo a movimentação de infiltração. Agora com camisa número 11, o Danielzinho. Tentou jogar para dentro da grande área. Teve o desvio, vai saindo para lateral. Arremesso favorável à equipe do Maringá. Esse que pode ser o último lance de ataque do jogo desse primeiro tempo. Bola já em jogo. Tá nos pés agora do camisa 18 da equipe do Maringá, o John. Pela intermediária, tá no campo de ataque, pelo lado direito, fazendo a infiltração, já toca ali pro Danielzinho. Danielzinho tentou passar no meio de 2, ficou difícil, a bola saiu de novo para lateral, e novo arremesso favorável à equipe do Maringá. Na verdade, o árbitro deu arremesso lateral para a equipe do Bugre. E acabou o jogo. 48 minutos, faltam 10 segundos para terminar. Não tem pressa nenhuma o Renan Castro. O árbitro olhou para o cronômetro e apita. Fim de papo nesse primeiro tempo. 3 para o Bugre. 0 para o Maringá, gol do Guilherme Cachoeira e 2 vezes o Maranhão, colocando o Guarani na frente. 3-0 no estádio William Davis, Marcondes. Muito bem, final de primeiro tempo, você está curtindo aqui pela Rádio Futebol Interior. A emoção com o Daniel Farias nesse primeiro tempo de Guarani 3, Cachoeira, Maranhão. Os jogadores que vocês pegam tanto no pé. Hoje estão dando um show nesse primeiro tempo. Intervalo de jogo, 6ª rodada, Campeonato Brasileiro, Série C, hein? 3-0, intervalo de jogo. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco tem mais informação para você sobre esse primeiro tempo, avaliação, o que tem que ser feito no Guarani para ele não perder esse jogo. O jogo, ó, tá na mão. Se perder, velho, eu vou embora a pé. 3-0, voltamos já já.
Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. 8h53. F Play, o som e imagem no melhor do futebol. Intervalo de jogo, que beleza. Delicioso jogo. Está como nós sempre gostaríamos. 3-0 lá na casa do adversário. Queimou o arroz de Maringá, que aliás tem um arroz gostoso. Queimou o arroz, queimou o carvão, queimou tudo. 3-0 pro Guarani, com 2 gols de Maranhão, 1 gol de Cachoeira. O primeiro gol do Guarani aconteceu com 1 minuto de jogo. Maranhão aos 10, Maranhão aos 19. Tá jogando bem, domina o jogo, comanda o jogo. Jogo na mão, só perde se der muita bobeira. Só perde se dormir muito no jogo. Eu tenho certeza que isso não irá acontecer. Antes de a gente falar sobre a partida, vamos dar um giro. Como é que nós estamos? Nosso portal Futebol Interior? Aí pra você, essa é a nossa home, a principal página. E você está observando ali, na Copa com FI, Pix da galera e Futebol Interior juntos na Copa do Mundo nos Estados Unidos. E lembrando, hein, estaremos com 2 profissionais. Pedro Lino viaja no dia 8 de junho, uma parceria. Muito obrigado à galera toda da Pix da Galera, com o Jefferson, com o Danilo, com o Dr. Luiz, com o Francésio. Muito obrigado por essa parceria fantástica que nós teremos com a Pix da Galera a partir de hoje, já com contagem regressiva a partir de amanhã. Você está observando a nossa principal página do portal Futebol Interior. Muito obrigado, que aliás teremos com informações direto dos Estados Unidos, vai acompanhar o Brasil junto com o Pix da Galera, o Pedro Lino, os treinamentos, credenciado pela FIFA, credenciado pela CBF e mais. Pedro Lino, em nome do Pix da Galera, na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, estará no Rio de Janeiro, acompanhando a convocação para a Copa do Mundo dos 22 jogadores, 26 jogadores. Hoje,
todas as seleções que estarão participando da Copa do Mundo enviaram para a FIFA o nome numa pré-lista de 55. No Brasil, Estevão está fora em razão de uma lesão, está Neymar. Isto representa alguma coisa? Não. Porque é uma pré-lista desses nomes que foram apresentados hoje, às 6 horas, horário de Brasília, para a FIFA, que é um regulamento da FIFA, e o Brasil tem até o dia 11, que é o primeiro dia da competição, 11 de junho, que é o primeiro dia da competição nos Estados Unidos, que é a abertura da Copa, ele pode ter mudança e pode apresentar a lista final. Né? E a expectativa nossa, claramente, fica na próxima segunda-feira, o técnico Ancelotti apresentando a lista e tomara que o 10 do Santos, o Neymar, esteja presente. E todas as informações da Copa do Mundo, tudo sobre o Brasil, também sobre o ambiente, com relação à galera, a orientação, né, o termômetro, a torcida, os treinamentos, você irá acompanhar aqui no Portal Futebol Interior, junto com o Pix da Galera, com o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, para você que é apaixonado por futebol aqui no Portal Futebol Interior, Pix da Galera. Também estaremos com matérias exclusivas, com conteúdo exclusivos, não só aqui no Portal Futebol Interior, Pix da Galera, também no nosso Instagram e também aqui na Rádio Futebol Interior. Não perca, será uma grande cobertura nessa grande parceria maravilhosa, fantástica, e muito obrigado a toda a direção Pix da Galera, com o Jefferson, com o Danilo, com o Fran Sérgio e também com o Dr. Luiz. Muito obrigado de coração mesmo. Pix da Galera conosco na Copa do Mundo. A partir de agora conosco aqui no Portal Futebol Interior. E mais, hein? Vamos dar um giro no placar ao vivo, o mais completo aqui do nosso Portal Futebol Interior. Tá lá, ó. 3-0 para nós. Quarta colocação com 12 pontos. Só 2 pontos de diferença em relação ao Paysandu, que é o líder. E Limeira, Inter e aí está empatando com o Santa Cruz por 0-0, né? E, portanto, aí a equipe Bugrina mandando na rodada com 3-0. Este, portanto, é o nosso placar ao vivo que está observando aqui pela Rádio Futebol Interior, nessa imagem com o nosso querido Felipe Marques, portanto, para você aqui. Você viu a home com as principais notícias e você está observando nosso placar ao vivo aqui do Futebol Interior. Valeu, meu querido Filipão. Essas são as informações para você que curte, que é apaixonado por futebol aqui no nosso Portal Futebol Interior. F-Play, som, imagem no melhor do futebol. Vamos falar sobre esse primeiro tempo? E eu confesso para vocês, meus amigos, que foi um primeiro tempo que me surpreendeu. Acho que surpreendeu a todos. Nem o mais fanático torcedor do Guarani acreditaria que estaria 3-0 com 20 minutos. Duvido! Eu duvido! Esperava, mas não, mas nem o técnico Hélio Cinzeno não esperava isso. Nem o Maranhão, que marcou 2 gols, esperava que marcaria 2 gols. Duvido também. Sabe por quê? Porque encaixou o jogo. E eu vejo que esse primeiro tempo, nessa partida majoritária da equipe bugrina, com solidez, soberano o time em campo, se deve muito à questão da postura tática montada nos treinamentos pelo técnico Cinzenando e também, fundamentalmente, não tem como esquecer e não tem como deixar de lado um comentário a respeito do primeiro gol. Um gol fora de casa com 1 minuto, posse de bola nossa, sai jogando, estica pro Cachoeira, que dá um corte no Paulinho, um corte gigantesco, maravilhoso, esplêndido, portentoso. Foi num lado, tentou voltar, ficou travado. E evidentemente que esse gol a 1 minuto provoca essa reação positiva pro Guarani. Com 1 minuto de jogo, você fica soberano com relação ao adversário. Pô, fora de casa, 1-0, o adversário jamais esperaria 1-0 com 1 minuto de jogo. Mas jamais, jamais. Nem o mais otimista torcedor bugrino e nem o mais pessimista torcedor do Maringá. E isso quebrou as pernas do time da casa. Isso é claro que quebra qualquer plano tático. Mais competente que seja o Moisés Hergt, mais competente que seja. Mas o time dele foi a nocaute com 1 minuto. E foi a nocaute com 10 minutos de jogo depois, com um gol do Maranhão numa cobrança de falta do Carlos Eduardo. E começou uma reaçãozinha, começou a se encontrar em campo, tocando a bola, um time mais agrupado, se aproximou um pouco mais.
veio o terceiro gol. Numa bela jogada com o Cachoeira, jogada pelo corredor direito do Guarani, com o Ian e com o Cachoeira, que levou na linha de fundo e foi muito bem na leitura da jogada. Aí você tem que dar os parabéns também pro Maranhão. Você pode até meter o pau no Maranhão aqui, ali, mas com relação ao segundo gol, com relação ao primeiro gol, teve feeling de atacante, e o segundo gol dele, o terceiro do Guarani, a leitura e acompanhando o cenário da jogada. Isso é fundamental. Isso é leitura de atacante que está ligado no jogo. Ele observou que a bola saiu do Ian, foi pro Cachoeira, e o Cachoeira chegou na linha de fundo e falou, porra, eu vou me apresentar, não tem como. Quando o zagueiro percebeu o Maranhão, ele já estava só dando tapa, né, escorando no cruzamento do Cachoeira. Isso é fundamental nessa leitura. Então o time está ligado e tem que ficar assim também, porque certamente o Maringá voltará de um outro estágio. Não será essa presa fácil que fora. Tanto é que nos últimos minutos, o time da casa tentou de qualquer maneira, pelo menos marcar um gol, para tirar um pouquinho o prejuízo das costas, mas não conseguiu. Porque hoje não é uma noite legal pro time do Maringá. E é problema deles, eu quero mais que se ferre, né? Vão dormir na cama, que é lugar quente. Mas não será o mesmo time em relação ao primeiro tempo. Isto você pode ter certeza absoluta. O Guarani precisa ser o mesmo time. Como? Soberano, tranquilo. Só não pode fazer faltas próximas à grande área. Só não pode fazer faltas bobas na diagonal. Essa bola vem cruzada numa bola parada que é perigosa. Na dividida com o goleiro Kaique. Então você não pode fazer esse tipo de situação. Tem justamente essa consciência que o jogo ele tem mais 50 minutos. O jogo está na mão do Guarani, com 3-0. 3-0 está na mão dele. Não tem como perder essa partida. E, evidentemente, tem que administrar. E o time do Guarani é um time experiente, administrar justamente essa pressão que irá acontecer. O Maringá vai vir com tudo. E numa dessa aí, meu amigo, abrindo espaço, com Cachoeira, com o Herbert, e essa bola um pouco mais esticada do Carlos Eduardo, pode dar jogo. Um ponto negativo, na minha opinião, do Guarani... Aliás, 2 pontos negativos. Um ponto foi que o Natan Melo fez muita falta. Tá com cartão amarelo, muitas faltas perto da grande área. Achei que ele exagerou. E um outro ponto, mas como pode ter um ponto negativo no 3-0, Marcondes? Tem! O João Paulo sumiu do jogo. Gasparzinho da partida, o João. Primeiro tempo, Gasparzinho. Pô, você com 3-0, você tendo liberdade no meio de campo. O Maringá não marcando ninguém. Tá entregando tudo errado, parece carteiro novo. E você tem essa condição de campo pra você trabalhar essa bola e não trabalhou, fazer o nome. Pô, se der, joga pra cacete. E não jogou nada. Você gostou, né, Daniel, do carteiro novo? Ô, Marcondes. Acontece. Carteiro novo entregando tudo errado. A carta vai pro vizinho, não vai pra você. Vai, Pedulino. Conversando com um amigo meu, Bugrino, hoje, eu falei assim, ele veio me mandar mensagem do nada. Guarani vai perder de 3-0. Significa do nada. Não, eu não falei nada com ele de surpresa. Isso. Ele me mandou assim, o Guarani vai perder de 3-0 do Maringá hoje. Eu falei, o Bugrão vai ganhar de 4-0. Você falou? Falei, falou Bugrão. O Bugrão vai ganhar de 4-0 do Maringá hoje. Falei. Aplica esse monjá. Aí ele falou assim, não vai. Aí eu mandei pra ele assim, eu avisei, ele falou assim agora à noite pra mim. Você falou mesmo. E Raí tá vindo aí, né? O 29 no Maringá. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Moisés Egert. O Pedro Lino, teve mudança também no primeiro tempo, tá? Só pra confirmar. O Bruno número 20, entrou o Tavares 32. Os times já estão em campo. E pra emoção do segundo tempo, Daniel Farias. Daniel Farias. Com você todos os dias, aqui de novo para comandar as emoções do segundo tempo. De Guarani 3, Maringá 0. Você, torcedor bugrino, você, torcedor maringaense, você, secador, não estão vendo errado. 3-0 para a equipe do Bugre, que, diga-se de passagem, está jogando bem, convencendo, fazendo um belo de um espetáculo lá no estádio William Davis. Teve modificação no primeiro tempo da equipe do Maringá, saiu o 32 Tavares e entrou o 20 o Bruno Cheron, e vai entrando agora o camisa 29. E aí, já saiu a informação de quem sai, ô Pedro Lino? Ainda não, Daniel. Vamos aguardar, vai entrar aí o Raí Natalino.
Chegando aí em maio, geralmente a gente espera ele em dezembro, né? Então, o Natalino já está em maio e o Moisés Egert, técnico do Maringá, tá com cara de poucos amigos, viu, Daniel? Eu no lugar dele também estaria do mesmo jeito, viu, Pedro? Perdendo de 3-0 dentro de casa, meu amigo. Olha, com o apoio do torcedor. Rapaz, até eu esperava, confesso pra ti, um número maior de torcedor no estádio hoje, hein, ô Pedro? Será que tá frio pra lá também? Ah, se aqui tá frio, você imagina lá no Paraná, Daniel. Né, cara? Lá é mais embaixo, né? Daniel, no Paraná foi o dia que eu tomei mais frio na minha vida. Eu fui uma vez pra Curitiba, ano retrasado. É viajado também, né, cara? Ah, já rodei bastante, viu? Tem rodado. Fui trabalhar, inclusive, no jogo Ponte Preta e Curitiba, aqui pra Rádio Futebol Interior. É bom frisar, né? Cheguei em Curitiba 4 horas da manhã, eu nunca tinha visto no termômetro 0 graus. Caraca. Foi a primeira vez na vida que tava 0 graus. O que já não dá pra ver no calor, no frio, tava mais difícil, Já tava mais difícil aí. Tava mais difícil. 0 graus, meu amigo. É brincadeira. Bom, as equipes já voltaram pro gramado do jogo. Estamos aguardando apenas a equipe do Guarani, que está voltando agora, nesse instante, ao William Davis. E vamos aguardar agora apenas a confirmação de modificação da equipe do Maringá. Vai chegar aí o Raí Natalino, camisa número 29, melhor dizendo. E, meu amigo, o cara da plaquinha ali tá meia hora já aplicando mão jarro ali no braço do Diego da Costa. Tá todo mundo tomando mão jarro, Daniel. Todo mundo tomando mão jarro. Teve um amigo meu aí que chegou hoje aqui no estúdio se gabando. Eu perdi 20 quilos. Porra, me passa essa receita aí que eu quero também, eu fui saber, né, e tomei mão jarro. Me passa essa receita aí que eu quero ir magro pros Estados Unidos, Daniel. Falei pra ele, eu tenho uma tia minha que ela perdeu 20 quilos comendo doce. Por quê? Ela era diabética, amputou uma pena. Bola no centro do gramado. Rapaz, agora aí, o rapaz aqui esperando, né? O Raí Natalino. Vai chegar o Natal e ele não entra, meu amigo. Agora sim, vai confirmar aí. Quem entra e quem sai, ô Pedro Lino. Acho que é o camisa 8, viu? É o Adeilson. Confirma pra gente aí, ô Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. No Maringá sai 8, Adeilson entre o 29 Raí Natalino. Raí Natalino. Bola no centro do gramado. A saída agora vai pertencer à equipe do Bugre. O árbitro já olha ali pro seu cronômetro. Ajusta tudo certinho. Pronto para autorizar. Na verdade, quem vai sair é a equipe do Maringá. Autoriza, rola a bola no segundo tempo. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Mas hoje eu tô precisando economizar a voz, viu? A voz tá querendo me abandonar. Me ajuda aí, Jeová. Rolando a bola nesse primeiro tempo. 1º minuto do jogo. Posse de bola é da equipe do Maringá. Vai sair jogando ali o goleiro Guilherme Neto. Repõe a bola em jogo. Trabalha essa bola ali pelo lado ofensivo a equipe do Maringá. Jogo parece que o Bugre não muda, né, o Pedro, para esse segundo tempo. Não, Daniel, o Guarani é o mesmo time que terminou o primeiro tempo. Tá aí então o Bugre volta para esse segundo tempo da mesma forma que terminou a primeira etapa. E vem a equipe do Maringá com Negueba. Trabalhando essa bola pelo lado esquerdo. Chegava em velocidade. Melhor para a equipe do Bugre, que já recupera a posse de bola. Sai jogando agora no campo defensivo com o João Paulo. Joga na profundidade por camisa 21, Guilherme Cachoeira. Ele que foi autor de um dos gols da equipe do Bugre. Jogada errada, recupera a equipe do Maringá, já no campo defensivo. Sai no chutão agora com camisa número 18, John. Tentativa de jogar lá para o campo ofensivo, melhor para a equipe do Bugre, que já recupera. Vem no contra-ataque pela infiltração, tentativa de ligação era para o João Paulo. De carrinho, chega por ali o Paulinho, recuperando a posse de bola para a equipe do Maringá. Já põe velocidade, abre pela ponta direita. Vem a equipe do Maringá sentindo um bom momento nesse início de segundo tempo, buscando o resultado. Tentativa de jogar essa bola por dentro, chegou por baixo a zaga da equipe do Bugre. Já sai jogando no campo de defesa. Jogava de bola ali para o João Paulo. A equipe do Maringá já recupera na intermediária. Vai carregando de longe por ali o Danielzinho. Trouxe por dentro, arrisca de longe. Pegou muito embaixo da bola. Não levou perigo para a meta do Kaique França, apenas tiro de meta para a equipe do Bugre. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital Daniel, do Amor.
Diga, Pedrão. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, pela Série D já finalizado. O Piauí empatou com o Ferroviário em 1-1. E na Série C, bola rolando no Limeirão. 7 minutos do segundo tempo, a Inter de Limeira vai empatando com o Santa Cruz em 0-0. Aí as informações do placar ao vivo Futebol Interior Rivalo. Hoje na apresentação dele, Pedro Lino, que vai pra Copa, rapaz. O Pedrão tá na Copa. Figurinha carimbada, passaporte já com visto aprovado, né, Pedrão? Visto aprovado e tem Maringá no ataque. E vem Maringá atacando por dentro com o Negueba. Riscou de longe no travessão. No bate-rebate, Kaique França faz de novo a defesa. Sai essa bola para lateral, foi pressão agora da equipe do Maringá. Negueba arriscou de longe, bateu no travessão na quina, Pedro Lino. Quase o primeiro gol do Maringá. Belíssimo lance do Maringá, a bola sobrou pro Negueba depois do bate-rebate na pequena área. Ele chutou, o goleiro Kaique França foi esperto e fez a defesa. Tem Maringá no ataque. 3 minutos do segundo tempo, 3-0 pro Guarani. Galera chegando aqui, participando da nossa transmissão. Fael Cadil diz que nem o mais fanático torcedor imaginaria o Maranhão fazendo 2 gols hoje. Aí ninguém esperava mesmo. Nem o mais fanático desse amigo meu é bugrinaço doente, fanático. Nem ele acreditava na vitória, pô. Ele falou, até eu mandei mensagem pra ele, eu te falei. E ainda mais com 2 gols do Maranhão. Então, né? Ainda mais com 2 gols do Maranhão. O Marcelo Borges diz que, Daniel, o Bugre tá melhor que a Chape, misericórdia. Meu amigo, tem altos e baixos, né? Nesse momento, o Bugre tá melhor, até mesmo do que a própria Chapecoense. Por aqui, já foi passado os primeiros 4 minutos do primeiro tempo. Arremesso lateral é para a equipe do Bugre. Lá pelo lado esquerdo, Renan Melo jogou para dentro. Tentativa de jogada aérea, mas o jogo está parado. O árbitro pegou irregularidade no lance. O que foi que houve, Pedro Lino? O árbitro pegou uma falta do camisa número 11 do Maringá, o Danielzinho. Falta pro Guarani, Cachoeira na bola. 4 minutos do segundo tempo, 3-0 pro Guarani. O Bugrão somando mais 3 pontos na Série C, Daniel. Bola já em jogo. Vem a equipe do Bugre, trabalhando pela intermediária, chegando nos pés do João Paulo, que pouco apareceu no primeiro tempo. Nesse segundo, vem dando as caras da equipe bugrina. Foi pro mano a mano na dividida ali com o Negueba. Levou a pior, foi pro chão. Está marcada a falta para a equipe do Maringá. Tem pressa a equipe paranaense. Vem na profundidade pelo lado esquerdo do Negueba. Tem 2 na marcação. Tentou jogar na infiltração. Melhor para a equipe do Bugre, que já recupera com Guilherme Cachoeira. Saída errada de bola. Volta a posse de bola para a equipe do Maringá, virando pelo lado direito. Chega um bom momento de evolução de novo pro Negueba. Arriscou por dentro da grande área. Teve a cavadinha, o desvio para a linha de fundo, mas o árbitro já estava marcando impedimento na jogada, Pedro Lino. Na verdade, ele deu escanteio, Daniel. O lance do Bonifácio, camisa número 28, foi para fora. É apenas tiro de meta para o goleiro Kaique França. Então, o lance da jogada da equipe do Maringá, que vem totalmente diferente para esse segundo tempo. Vem colocando mais velocidade. Parece que a orientação do técnico Moisés está surtindo efeito nesse segundo tempo, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Dá para falar também que o Maringá acordou no jogo. Maringá, os primeiros 6 minutos agora, tendo bons ataques, e tem Maringá no ataque. Só que o goleiro Kaique França Esperto fez a defesa e deu aquela relaxada no jogo, Daniel. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daniel, mandar um abraço pro Dadá aqui. Pizzaria do Dadá. Hoje a gente pediu lanche na Pizzaria do Dadá. Quem tá com fome muito aí... bom de sinal, viu? Pizzaria do Dadá, pizza, lanche, comida... Sushi. Tudo lá é bom, Daniel. Tem tudo lá, meu amigo. Rapaz, o Dadá tem de tudo, viu? Não é só pizzaria. Tem comida, tem sushi, tem drink... Tem lanche, e agora, tem churrasco também, né? E agora, Daniel, a delivery até as 2 horas da manhã. Toma, meu amigo. Você que chega daquele rolê, eu tô com fome, vou passar naquele fast food conhecido. Onde já tá tudo fechado? Em Campinas são 3 lugares que ficam abertos. E só um que paga a gente. Os 2 fast foods conhecidos, tem um também na Avenida Aquidaban. São 4, agora com o Dadá. Pede no Dadá que você não vai se arrepender. Para sua noite se alegrar, somente uma pizza ou um lanche lá do Dadá. Grande abraço pro Dadá e toda a equipe lá do restaurante Pizzaria do Dadá. Por aqui, já foi passados, meu amigo, 7 minutos desse segundo tempo. Bola em jogo com o goleiro Kaique França. Saiu com a perna canhota, tentou buscar o campo de ataque. Na dividida no mano a mano, melhor para a equipe do Maringá.
que tenta sair jogando pela intermediária. Já chega nos pés do Negueba. Próxima linha que divide o gramado, mas o jogo está parado porque teve falta no lance anterior, favorável à equipe do Maringá. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui, já vamos nos aproximando dos 8 minutos da segunda etapa. Bola recuada para o goleiro Guilherme Neto. Jogada sensacional, tentativa de ligação para o campo de ataque que deu certo. Vem sobrando pelo lado direito com o Negueba. Infiltração pelo lado direito, Kaique França. Pula seguro na bola e faz a defesa. Maringá buscando a qualquer custo esse primeiro gol ainda no início do segundo tempo, Pedrolino. Mais um lance perigoso do Maringá, Daniel, no camisa número 29, que acabou de entrar o Rai Natalino. Só que o Kaique França fez a defesa tranquilamente. Tem Guarani no ataque. 8 minutos do segundo tempo, segue 3-0 pro Bugrão. Bora dar ali para não tomar ali 8 minutos passados desse segundo tempo. Arremesso lateral de novo para a equipe bugrina. Quem vai fazer a reposição é a camisa número 2, o Ian. Já trabalha com o João Paulo, devolução de novo para o Ian. Tentou buscar o campo de ataque, não deu certo. A bola bateu no Negueba. Já chega nos pés agora do Calito pelo lado esquerdo. Recua pelo campo defensivo. Chega na intermediária, vem passando agora nos pés do camisa 28, o Bonifácio. Virando pelo lado direito, chega nos pés do John. Do campo defensivo para o campo de ataque, passando a linha que divide o gramado. Jogada sensacional para o Bonifácio. Atacando pelo lado direito, trouxe na intermediária por dentro, deixou nos pés agora do Calito. A bola vem sobrando pelo lado esquerdo com o Negueba. Deixou um pouco mais atrás e chega Paulinho. Futebol interior. Marco bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, ô Pedrolino. O Calito deu o chute de fora da área, Daniel. Esta bola foi parar, sabe aonde? Aonde? Lá em Londrina. Por aqui já foi passados 9 minutos da segunda etapa. Vamos para a cobrança de tiro de meta favorável à equipe bugrina. Daniel, Londrina, inclusive, que tem uma noite muito boa lá, viu? É. Uns barzinhos fenomenais. Ah, eu não sei. Aqui no futebol interior, Daniel, tu que viaja, né, eu tô em todo lugar, Daniel. É. Eu já fui pra Londrina também na final da Série C ano passado. Doutor Arthur Eugênio tem seus favoritos. Né? Fui pra Londrina no final do ano passado, dormi em Londrina, muito bom por Nem a filha do dono viaja tanto que nem tu, viu, Pedro? Ah, eu tô vendo. Inclusive, Daniel, na quarta-feira estaremos aqui com Ferroviária e Ituano na final do Paulistão da Série 2 Rivalo. Você acompanha tudo aqui no Futebol Interior, na Rádio Futebol Interior com os campeões da bola lá de Araraquara e no Instagram do Futebol Interior. Tudo sobre o jogo comigo, Davi Luiza Matias, filha do dono. Lá no Instagram, não é isso? Isso, no Instagram Futebol Interior. Tá viajado demais, meu amigo Pedrolino. Por aqui vem Maringá. Bola aérea pra dentro da grande área, a bola sobrou no Negueba. Deixou por baixo. Ô Bonifácio! Marco bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedrolino. Cruzamento do Negueba, sua bola sobrou no Bonifácio, era só ele fazer o gol. O Kaique França é uma muralha, Daniel, duas belíssimas defesas. Aí depois sobrou pro 29, o Raí Nascimento, ele isolou. Na verdade é escanteio pro Maringá, 11 minutos do segundo tempo. Segue 3-0 pro Guarani. Autorizou o árbitro, jogou na altura do segundo pau, subiu a bola, Kaique França faz a defesa e já repõe a bola em jogo. Com a perna canhota já busca a ofensiva da equipe bugrina. Tentativa era para o Ebert, a bola foi forte demais saindo para a lateral, é novo arremesso favorável à equipe do Maringá e tem troca-troca na equipe bugrina. Tá entrando em campo camisa 7, meu amigo, Guilherme Parede. E vai entrar também ele, o Rafael. Quem entra e quem sai, Pedrolino? Daniel, vai sair o 11, o Ebert. E vai entrar o 7, Guilherme Parede. E também saiu o 2, Ian. E entrou o 3, Rafael. Então no Guarani sai Ebert e Ian. Entram Rafael e Guilherme Parede. Rafael, camisa número 3. Quem entra no lugar desse que você falou agora há pouco? Ó, sai Ian e Ebert. Quem entra no lugar do Ebert? Rafael entra no lugar do Ian. E o Guilherme Parede entra no lugar do Ebert. Então, Guilherme Parede e Guilherme Caxieira. Essas modificações que a gente pode aguardar, mas por enquanto vem a equipe do Maringá.
atacando pelo lado direito, trouxe na intermediária, já nos pés agora do camisa 28, Bonifácio, abre pelo lado esquerdo, já chega nos pés do Paulinho, ele segura essa bola, pede aproximação, todo mundo com luva, meu amigo, tá um frio danado lá em Maringá, vem trabalhando essa bola recuada, vai recomeçar lá no campo defensivo, a equipe do Paraná, sai jogando agora com camisa número 3, o Travassos, abrindo pela ponta direita, tentou fazer ligação para o campo de ataque, melhor para a equipe bugrina, que já recupera a posse de bola, tá no campo de ataque, vem em velocidade no contra-ataque agora com o Guilherme Cachoeira, vem pro mano a mano, espera a aproximação, abre do lado esquerdo, foi pro chão. O árbitro disse que não houve nada, lance normal do jogo. Que é isso, senhor juiz? Vem jogada de bola pelo lado esquerdo, jogada aérea, no desvio de cabeça, chegou por ali o Rafael. A bola já vem sobrando pelo lado direito da intermediária, João Paulo não conseguiu o domínio dela. A equipe do Maringá já faz a ligação para o campo de ataque pelo lado direito. Chega por dentro agora nos pés do camisa 28, Bonifácio. Vai arriscar de longe. Kaique França. Teve desvio, ficou fácil para o Kaique França fazer a defesa. E aí, meu caro Pedro Lino, deixa eu só confirmar aqui. Guilherme Parede está em campo, não é isso? Guilherme Parede, deixa eu anotar direitinho aqui. Com essas modificações, ô Marconte, o que o técnico Hélio Cizenando pensa para o jogo? Na partida contra o Santa Cruz, eu até citei aqui, né, que o técnico do Guarani, ele consegue ver bem o jogo, ele consegue mexer bem nas peças. E agora, com a saída do Herbert e a entrada do Parede, eu entendi muito bem o que o Hélio está querendo fazer. O que acontece? Como a equipe do Maringá está se lançando e está abrindo muito espaço, e o Herbert não estava fazendo um bom jogo, apesar da velocidade, da explosão que tem o Herbert, ele coloca o Parede, porque ele tem mais velocidade. Ele tem Parede, Cachoeira e Maranhão mais centralizado. Ele ganha com isso, ele ganha com a chegada do João, com a chegada do Carlos Eduardo, ele ganha muita velocidade com essa alteração. Gostei dessa mudança feita pelo técnico bugrino. Tá aí então a análise e o comentário de Roberto Marcondes no microfone FI, a enciclopédia do esporte. Tem troca-toca na equipe do Maringá, quem entra e quem sai, Pedro Lino? No Maringá sai o 18 Joe e entra o 77 Rafa. No Maringá sai Joe e entra Rafa e o Guarani no ataque, falta perigosa e vai pintar o amarelo ainda, Daniel. Vai pintar cartão amarelo, tem não, que sair, era só o... O árbitro tá segurando demais. Era só o sprayzinho ali marcando que é falta. Tá muito tendencioso, hein, Marcondes? Tá muito tendencioso esse árbitro, hein? Falta em cima do Maranhão. Tá faltando critério, Marcondes? Não, ele é limitado, ele é ruim mesmo. Esse árbitro tá muito aquém, viu? Daniel, diga. Se aqui em Campinas está 11 graus, lá em Maringá também está 11 graus. Meu amigo. É frio, meu amigo, é frio demais. Por aqui vamos para a cobrança, chegando à marca dos 15 minutos desse segundo tempo. Cobrança favorável para a equipe do Bugre, quem sabe na bola parada, o quarto gol bugrino. Eduardo jogou para dentro, desvio de cabeça, goleiro Guilherme Neto. Faz uma defesaça, impediu que seria o quarto gol bugrino, Pedro Lino. Belíssima defesa do Guilherme Neto, cabeçada do Maranhão. O Maranhão cabeceou e ali já teve falta para o Guarani, Daniel. E ele entrou no segundo tempo e já está amarelado. Anota aí, Felipe Marques. Amarelo pro camisa número 29 de Raí Natalino. Natalino chegou tarde, rapaz. O goleiro defendeu, pô. Defendeu. O goleiro fez a defesa. O goleiro Guilherme foi na Neto trave, fez uma não. bela defesa. Uma bela defesa. O Maranhão cabeceou para baixo, meu amigo. Lance difícil pro goleiro Guilherme Neto. Impediu que seria o quarto gol da equipe bugrina. Por aqui, cobrança de falta de novo a favor da equipe do Guarani. Jogada para dentro da grande área, chegou antes a zaga, afastando o perigo. Tá no campo defensivo, a equipe do Maringá tenta fazer a ligação para o campo de ataque. A tentativa agora era para o Raí Natalino, não deu certo, ficou fácil. O goleiro Kaique França fazer a defesa. Chamou, falou Pedrão. É o Super Bugre, viu? Super Bugre? É o Super Bugre. 15 minutos desse segundo tempo, bola lá no campo de defesa. Fui enganado. Equipe do Maringá. O que foi que você falou, Marcos? Fui enganado. Por quê? Porque eu achei que o Maringá ia voltar diferente. Voltou a mesma coisa. E pode jogar até amanhã. Não vai fazer gol nunca. Pode colocar no caixa aí 3 pontinhos. Tchum, no bolso. 3 pontinhos importantíssimo para a equipe bugrina. Mas o Maringá tá buscando esse gol. Vem pelo lado direito. Tem gol. Com o Negueba. Jogou para dentro da grande área. A bola sobrou. Chegou nos pés do Rafael. Já recupera para a equipe bugrina. Tentou sair jogando de novo com o Negueba pelo lado esquerdo. Jogada para frente, não houve impedimento, disse o árbitro do jogo. Tá nos pés do Calito. Deixou na intermediária. Futebol interior.
Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedro Lino. A bola sobrou pro 77, o Rafa, ele chutou. Essa bola parou de novo em Londrina. E apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Daniel, placar Futebol Interior Rivalo no Limeirão. O Santa Cruz abre o placar. Santa Cruz 1, Inter de Limeira 0. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Conosco, Rádio Futebol na Canela, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui, do nosso amigo Tiago Lopes de Farias. E se é Farias, é gente boa. Por aqui vem Guarani atacando pelo lado esquerdo. Devolução agora com o Renan Castro, jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça do Paulinho jogando para a linha de fundo, é escanteio. O Índio Campineiro tá na esquina, Pedro Lino. O Guarani vai em busca do 4º gol na partida. Quem vai para a cobrança do escanteio é o Guilherme Parede. 18 minutos do segundo tempo, segue 3-0 pro Guarani. Bora dali pra não tomar ali, Guilherme Parede na cobrança de escanteio pelo lado direito. Jogou na altura do primeiro pau, chegou a zaga afastando o perigo. Ela vem sobrando na intermediária com João Paulo. Tirou de 2, limpou bonito, abriu na ponta direita. De novo com Guilherme Parede. Fez o drible da vaca na cavadinha por baixo, bateu na zaga. Ela vem sobrando de novo pelo lado direito. Já nos pés de novo do João Paulo, mas o jogo está parado. Tá marcada a falta em cima do Guilherme Parede, ô Pedro Lino. Foi falta do camisa 23, Paulinho do Maringá, em cima do Guilherme Parede. É falta perigosa pro Guarani. 19 minutos do segundo tempo, 3-0 pro Super Bugre. O juiz é tão fraco, a arbitragem é tão fraca, limitada, que o Paulinho, o pé dele foi acima da bola. Pênalti, cartão vermelho. Ele atingiu o jogador daqui. Isso foi uma agressão. Ele agrediu o Parede. Barato, né? Eu acho que ficou. Então, mas aí, erro da arbitragem, erro do Bandeira. Sabe? Os dois tinham conversado, falou, entrou com o pé solando. Isso é cartão vermelho. Lembrando que na Série C não tem VAR, né? Pelo menos não nessa primeira etapa, né? Parece que na segunda, geralmente na segunda fase tem, mas na primeira não. E falta pro Guarani, quem vai pra cobrança é o Carlos Eduardo. Sempre ele, Carlos Eduardo, que foi elogiado pelo Fael Cardil, hein? Rapaz. Porque ele tá jogando muito, Carlos Eduardo. Vamos para a cobrança de falta. Carlos Eduardo jogou na altura do primeiro pau, subiu, desviou e a lona! Gol é do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Jonathan Costa é o nome da fera. Numa cobrança de falta no capricho sempre dele, do Carlos Eduardo, com o endereço certo no crânio dele, que se deu o trabalho de apenas cabecear para o fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 20 minutos da etapa complementar. Não adianta chorar nem reclamar. Jonathan Costa abre a porteira. E agora, no super placar Futebol Interior, tá lá. O Guarani tem 4. O Maringá não ataca com nada, Pedro Lino. Belíssimo cruzamento de falta do Carlos Eduardo. Ele jogou na cabeça do Jonathan Costa, que só teve a preocupação de cabecear por fundo das redes. O placar está mudado. Guarani 4, Maringá 0. É o Bugrão goleando na cidade de Maringá. 4-0 para a equipe bugrina. Vibra torcedor bugrino, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, ligado aqui no Futebol Interior. 4-0, fora de casa, vencendo e convencendo nessa Série C, Marcondão. Olha, é impressionante a facilidade que está jogando e liberdade que está jogando a equipe do Guarani. E teve momentos só que a equipe do Maringá tentou alguma coisinha, incomodou uns 3 minutinhos no primeiro tempo.
Mas é impressionante a maneira que joga, né? Se impôs, fez o jogo ficar fácil para ele. Porque o jogo é assim, né? Quem fica fácil o jogo é quem tá no jogo. O Guarani entrou no jogo esperando que ele ia ter dificuldades. Começou a fazer o jogo fácil. 1-0, 2, 3 e o quarto gol agora que, evidentemente, faz com que o Carlos Eduardo se torne uma peça fundamental. Ele colocou na cabeça do Jonathan Costa. E o Carlos Eduardo participou já de 4 gols e participou 50% de gols. Então realmente é um jogador diferenciado e o time do Guarani joga muito fácil, mas joga fácil porque ele fez o jogo ficar fácil para ele. Marcondão, esse time do Guarani sobra na Série C? Não, tá sobrando hoje, mas tem problemas. Não pode se empolgar com 4-0. Esse 4-0 pode derrubar o Moisés Herget, né? Sim, isso que eu tava pensando aqui agora. Não, resultado para derrubar treinadores daí. E vem aí, Daniel, Mirandinha no Guarani. Mirandinha, camisa número 17, daqui a pouco vai estar no campo. Vai tirar Maranhão. Provavelmente vai tirar o Maranhão, mas teve uma modificação. Cachoeira. Teve modificação no Maringá, hein, Pedro Lino? Isso, sai o 99 Calito e entra o 9 no Maringá, o Giovanni Gomes, sai Calito e entra Giovanni Gomes no Maringá. Saiu e Daniel. também o Bonifácio, viu? Saiu o Bonifácio e entra o Felipe. Saiu o Bonifácio e entra o Felipe, camisa 14 da equipe do Maringá. Confirma pra gente aí, Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. Sai o Bonifácio e entra o 14 Felipe no Guarani. Marcondão é o mãe de nada do futebol interior, viu? Sai o 19 Maranhão e entra o 17 Mirandinha. Não tinha muito pra onde correr, né, Marcondes? Não tinha. Ele vai descansar o Maranhão e outra. O Maranhão, o pessoal não desceu a porrada nele até agora, pegou no pé. Pô, tá 4-0, fez 2 gols. O que faz o treinador, pô? Tira o pouco, deixa ele com moral pro jogo de domingo. E essa é a segunda maior goleada no campeonato até agora, né? A primeira foi o Paysandu, né? O Paysandu com 5-1 contra o Águia de Marabá. E essa aqui com 4... Não é? Aqui da rodada. O Águia de Marabá tá na Série C? Acho que não tá não, pô. Mas foi aqui o Paysandu... Você deve ter sido o último jogo do Paysandu na Copa Norte, eu acho. Pode ser. Foi na Copa Norte. Foi na Copa Norte, Então na Série C não teve 4-0 até agora, não. 4-0 que eu lembro, não. Teve 4-2 e 4-1. Agora 4-0 não teve. Daqui a pouco o Pedro correu pra gente. Teve um 3-0 no segunda rodada do Barra contra o Maranhão. Também um 3-0 Amazonas e Ituano. Na terceira rodada o Ipiranga venceu por 3-0 também. O Anápolis na quarta rodada, o Paysandu venceu o Itabaiana por 4-1. Na quarta rodada venceu o Itabaiana por 4-1. O Ituano também venceu o Maringá por 4-1. Nossa, 2 derrotas do Moisés Egert por 4 nesta Série C. Vai ficar campeão, difícil, viu? Tá ficando difícil pra E ele. o Maringá na última rodada, 2-4-2. O Maringá venceu o Itabaiana e o Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba. Mas 4-0 é a primeira vez nesta Série C, Daniel. Tá aí então, primeira goleada de 4-0 até então, né? Aqui na Série C é da equipe do Bugre. Nem o mais otimista torcedor bugrino esperaria um placar tão elástico nesse jogo da sexta rodada. Alô, torcedor bugrino, maringaense e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 25 minutos do segundo tempo até aqui, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E no estádio Willie Davis está assim. O Bugre tem 4. Maringá não ataca com nada, Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo pela Série C. O Santa Cruz amplia. Santa Cruz 2, Inter de Limeira 0. Pela Série D, o Piauí empatou com o Ferroviário em 1-1. E pelo Campeonato Inglês, o Tottenham empatou com o Leeds em 1-1. Placar Futebol Interior Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. O
gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui na melhor do Brasil. Futebol Interior. Conosco a Rádio Futebol na Canela, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Um abraço para o nosso amigo Tiago Lopes de Farias. Se é Farias, é gente boa. Por aqui, já passados 27 minutos da segunda etapa. Falta perigosa para a equipe do Maringá. Quem vai para a cobrança, Pedro Lino? Quem vai para a cobrança na falta do Maringá, Daniel, é o camisa, tá lá o camisa número 29. O Raí Natalino já foi cobrado. Cobrança de longe, não valeu. Rapaz. Não valeu, né? Vai ter que repetir aí a cobrança de falta. Raí Natalino e Paulinho. Tem o Raí Natalino para cobrança e também tem o Paulinho. Camisa 23. E por ali também a gente vê a movimentação do Bruno. É o Bruno. Vamos para a cobrança de falta, autorizou o árbitro, jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola ainda está viva, chega por ali Mirandinha, toca com ela no ombro, tenta sair no contra-ataque agora a equipe do Bugre, chegou no carrinho por baixo, jogando para lateral, é arremesso favorável à equipe do Bugre, a bola nem chegou a sair, chegou no chute por baixo por ali, o camisa número 3, o Rafael, tentou fazer ligação para o campo de ataque, ficou fácil agora para a equipe do Maringá repor a bola em jogo com o técnico Guilherme Neto. Tem gol aonde, Pedro Lino? Placar Futebol Interior Rivalo pela Série C. A Inter de Limeira diminui. Inter de Limeira 1, Santa Cruz 2. O jogo no Limeirão está pegando fogo, Daniel. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos nos aproximando agora da marca dos 28 minutos, quase 29 desse segundo tempo. Tem jogo parado no estádio William Davis. O que foi que houve, Pedro Lino? Tem jogo parado, Daniel. Maurício Antônio está caído. É falta pro Guarani. 28 minutos do segundo tempo. 4-0 pro Bugrão. Vamos para a cobrança de falta para a equipe do Bugre. Quem vai para a cobrança é o camisa número 3, o Marco Antônio. Autorizou o árbitro. Tentou fazer ligação lá para o Guilherme Cachoeira. Não deu certo. Roubada de bola agora é com Negueba. Abre pelo lado esquerdo da equipe do Maringá. Cavadinha para dentro da grande área. Passou por cima de todo mundo. A bola veio sobrando. Trouxe por dentro a chance do Maringá. Bateu. Kaique França. Defesaça do arqueiro. Mas foi uma bobeada essa da zaga, Pedro Lino. Bobeada da zaga do Guarani. O Danielzinho fez o chute. Kaique França fez belíssima defesa. É escanteio para o Maringá, 29 minutos do segundo tempo. Segue 4-0 para o Guarani. Vamos para a cobrança de escanteio. Maringá jogou na altura do primeiro pau. A bola vem sobrando na intermediária. Tenta sair jogando agora com Guilherme Cachoeira. Pelo lado esquerdo, a tentativa agora era com João Paulo. Melhor para a equipe do Maringá, que já sai jogando na parte ofensiva. Vem pro mano a mano na dividida por ali agora o Negueba. Tentativa de cruzamento, chegou por baixo o carrinho jogando para a linha de fundo. É mais um escanteio para a equipe paranaense, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Maringá, Rafa na bola. Vamos nos aproximando dos 30 minutos desse segundo tempo. Jogou para dentro, a bola ainda está viva. Vem agora no contra-ataque a equipe do Guarani com o João Paulo. Na dividida conseguiu encontrar agora o Guilherme Parede. Passa a linha aqui, divide o gramado, vem em velocidade a equipe bugrina. Tem a chance de virar, segurou demais essa bola. De novo com ele, Guilherme Parede abrindo na ponta direita. Vem no movimentação agora a equipe bugrina. A equipe campineira está no ataque, já deixa para o Guilherme Cachoeira pelo lado direito. Devolução para o Rafael, foi forte demais, vai direto para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Maringá. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Chamou, falou, Pedrão. Foi como o Marcondes falou, com todo respeito ao time do Maringá. E lá vem o Maringá, sobrando essa bola pelo lado esquerdo, mas não tá valendo mais nada. Jogada irregular, o que foi que houve, Pedrão? Impedido do time do Maringá, impedimento do time do Maringá, Daniel. 31 minutos do segundo tempo, foi como o Marcondes falou. Esse time do Maringá hoje pode ficar jogando até amanhã que não faz o gol e tem Guarani no ataque. E vem Bugre atacando pelo lado esquerdo, deixou pro Guilherme Cachoeira. Futebol Interior. Marco bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedrão. Sobrou a bola pro jogador do Guarani, ali era o Guilherme Cachoeira, ele chutou pra fora, apenas tiro de meta que já foi cobrado pro Maringá. Tem pressa a equipe mandante, vem em velocidade pelo lado esquerdo, já chega nos pés agora ali do Rafa, trabalhando essa bola pela intermediária, a equipe do Maringá. Vai tentar arriscar de longe, preferiu tocar um pouco mais à frente pelo lado direito. Cavadinha para dentro da grande área.
Que chute horroroso, Pedro Lino. Chute horroroso do jogador do Maringá agora, Daniel. A bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Alô, torcedor bugrino, maringaense e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 32 minutos do segundo tempo até aqui, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e no Willie Davis está assim, o Bugre tem 4, o Maringá na ataca com nada, Pedrão. Placar Futebol Interior Rivalo pela Série C, o Santa Cruz vai vencer no Inter de Limeira por 2-1. Na Série D, o Piauí empatou com o Ferroviário em 1-1, e pelo Campeonato Italiano, o Bolonha venceu o Napoli por 3-2. Placar Futebol Interior Rivalo. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade, só na Rivalo. QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e acompanhando o Maringá no ataque, trabalhar essa bola pelo lado esquerdo, infiltração para dentro da grande área, a bola vem sobrando. Chega a zaga da equipe do Guarani, afastando o perigo dali e vem no contra-ataque. Jogada de bola começou com o Jonathan Costa pelo lado esquerdo, já na infiltração no campo de ataque, já nos pés do Mirandinha. Mas não tá valendo mais nada, não. Segura a posse de bola. Vem trabalhando essa bola um pouco mais recuada. Já chega nos pés agora do Carlos Eduardo. Próximo à linha aqui de vídeo gramado. Aparece como opção agora o Natan Melo. Trabalhando essa bola pelo lado esquerdo. Jogada sensacional pro Mirandinha. Invadiu a grande área. Bateu na rede. Pelo lado de fora, mas teve desvio. O Índio Campineiro tá na esquina, Pedrão. Belíssima chegada do 17 do Guarani, Daniel. O Mirandinha, ele chutou, a bola foi nas mãos do goleiro Guilherme Neto, que foi para fora. Escanteio para o Guarani, 34 minutos do segundo tempo. 4-0 para o Guarani, tá lá Cachoeira na bola. Também chegou ali o 6 o Carlos Eduardo. Escanteio para o Bugre. 34 minutos do segundo tempo e vem chuveirinho na área. Vai vir drone na área, autorizou o árbitro Carlos Eduardo na altura do segundo pau. Futebol Interior. Ou ele tentou um cruzamento muito errado, ou ele tentava buscar o gol olímpico. Fica a questão. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Passados 34 minutos desse segundo tempo, 4 para o Bugre, 0 para o Dogão. Mas vem a equipe do Paraná trabalhando essa bola pelo lado direito. Tá no campo de ataque. A equipe mandante quer pelo menos fazer o gol de honra. Arriscou de longe, jogou para dentro da grande área. Foi forte demais, ela vem sobrando pelo lado esquerdo. Já chega nos pés do Negueba. Vem pro mano a mano na dividida. Negueba trouxe por dentro do lado esquerdo. Cavadinha para dentro da grande área. Teve o desvio, vai pra linha de fundo. É escanteio. Escanteio para o Dogão, Pedro Lino. Belíssima jogada do camisa número 7 do Negueba. Escanteio pro Maringá, 35 minutos do segundo tempo. 4-0 pro Guarani no placar. Autorizou, jogou na altura do segundo pau, desvio de cabeça. Passa à esquerda do goleiro Kaique França, que apenas acompanha. Tiro de meta para a equipe bugrina. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 35 do segundo tempo, 4 para o Bugre, 0 para o Maringá. E a sua análise, Marcondes? O jogo fica ruim. Quando você tem 4-0 e você construiu de forma positiva depois desse ataque do Guarani. Lá vem a equipe do Bugre, mas já não tá valendo mais nada. Pode prosseguir, Marcondes. O que acontece? Se você faz 4-0 num determinado momento do jogo, com quase 40 do segundo tempo, os dois times não querem mais nada com nada. O Maringá muito mal no jogo, desde o princípio. O Guarani foi eficiente e construiu 4-0, mérito 100% do Guarani. Só que chegou no momento do jogo, como agora, o jogo tá feio. O Guarani não quer mais nada com nada. E o Maringá tenta, mas não consegue acertar uma bola. E o jogo fica feio. O técnico do Maringá já está se sentindo demitido. É a segunda 4-0. E lá vem a equipe do Bugre, atacando pelo lado direito. O Guilherme Cachoeira jogou para dentro, desviou. E é lona!
Gol é do Guarani. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. João Paulo é o nome da fera. Numa jogada do Guilherme Cachoeira, pelo lado direito, fazendo a sua segunda assistência no jogo. Jogou para dentro da grande área. E João Paulo, o criticado, o injustiçado pelo Marcondes, empurra para o fundo das redes. Se o Maringá já desistiu, o Guarani tá com o pé solto no acelerador. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 35 minutos da etapa final do jogo. Guarani amplia o maior chocolate da Série C até aqui. 5 para o Bugre, 0 para o Maringá. E no dia que eu mais precisava economizar a voz, o Guarani faz 5-0 no placar, Pedrolino. É isso mesmo, Daniel. A jogada começou com o garçom da rodada, Guilherme Cachoeira. Ele cruzou e o jogador do Guarani fez o gol, belíssimo gol. O João Paulo fez, camisa número 10 do Guarani, fez o gol. 5-0 para o Guarani. E no momento que depois do gol, Daniel, saiu o 21, Guilherme Cachoeira. E entre o 16, Cauã Jesus no Guarani. Aí então, Cauã Jesus, camisa 16 da equipe bugrina, está em campo. Entra no lugar de quem? Do Cachoeira? Do Guilherme Cachoeira. Daniel, saiu o rende público também, viu? Aí o rende público, daqui a pouco o Pedro Lino traz essa informação pra gente. De renda e público no estádio William Davis. Por aqui vem trabalhando a equipe do Maringá, riscou de longe, passou longe da meta do goleiro Kaique França, é apenas tiro de meta para a equipe do Bugre. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Por aqui, 39 minutos passados do segundo tempo. 5 para o Bugre, 0 para o Maringá. E agora sim, o Bugre se iguala ao saldo de gols da equipe do Paysandu, que é líder amarelo de momento nessa Série C. Vem de novo a equipe do Maringá atacando pelo lado direito. Jogada para dentro da grande área. Pegou muito embaixo da bola, mas já não tá valendo mais nada. Tiro de meta para a equipe campineira. Amarelou para quem, Pedrão? Amarelou por camisa número 3, Rafael do Guarani. Então mais um cartão amarelo no jogo. Rafael, camisa 3, é o premiado pelo árbitro Diego da Costa Cidral. 5-0, já tá de bom tamanho, Marcondes, ou cabe mais um? Bom, já tava com 2-0, tava legal. 3-0 ficou bom, 4-0 me diverti, 5-0 dou risada de graça. E é o detalhe, assim, que o João fez o gol, mas isso não significa nada em termos de jogo. Ele fez o gol e quem fez toda a diferença na partida hoje foi o Cachoeira, né? Jogou muito, né? Assistência, foi presença, chamou o jogo, o Carlos Eduardo também chamou o jogo, foram o Maranhão, foram jogadores fantásticos. E 5-0, méritos 100% do Guarani. Ah, mas o Maringá jogou mal porque o Guarani não deixou o Maringá jogar. Essa é a questão. Ah, mas 5-0, o Maringá, eu tenho certeza absoluta, depois vou acompanhar. Vou para casa ouvindo. Tenho certeza que os caras vão falar assim, jogadores aí, e o técnico Moisés. Olha, o que foi ruim foi o primeiro gol com 1 minuto, quebrou nossas pernas, quebrou todo o nosso plano tático. Sentiu. Quando a gente tava começando a melhorar, veio o segundo gol. Aí, porra, aí não tem como, aí não tem jeito. Pô, vai chorar na cama que é lugar quente. Ô, Marcondão. Eu tenho certeza absoluta que essa frase vai sair hoje em entrevista em Maringá. Não tem nenhuma dúvida disso. A gente também vai jogar culpa em cima do primeiro gol. Tu só perde pra Babavanda, rapaz. Que tudo que tu prevê dá certo, viu, ô Marco? Tá louco. Alô, torcedor! Bugrino, maringaense e secador. No último tempo do jogo agora eu vou. Passados 41 minutos do segundo tempo até aqui. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e no William Davis está assim. Bugre, 5,
Maringá na taca com nada, Pedro Lino. Placar Futebol Interior Rivalo pelo Campeonato Português. O Benfica empatou com o Braga em 2-2. Também pelo Português, o Sporting venceu o Rio Ave por 4-1. E pela Série C, bola rolando no Limeirão. 45 minutos do segundo tempo. O Santa Cruz vai vencer na Inter de Limeira por 2-1. Placar Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Então, pode falar, futebol estamos interior. Já no finalzinho do jogo, aí você vai ter a certeza absoluta se o árbitro ele realmente é ruim, ele foi muito mal no jogo fácil, ele foi mal em algumas questões de cartões. Se ele der algum acréscimo, eu vou embora. Se ele aplicar alguma coisa de 3, 4, 5 minutos, eu vou embora. Não é regra isso. Você sabe que acréscimo você não pode. Isso não Ainda tá mais escrito. num placar desse. Não, né? e outra, tá 5-0, já era. 5-0. Porra. Nesse Brincadeira cenário. se ele meter 5 se ele meter, minutos. Uma se ele- segunda-feira. Eu vou embora, velho. Se ele Ele tá louquinho pra ver um negocinho, bichinho andando. Se ele aí o cara me quebra, pô. Se ele der mais que 3 minutos desse jogo aí, ô Daniel, pelo placar não tem porquê, né? Vamos falar a verdade. Não tem porquê. Conosco, Rádio Futebol na Canela, lá do Mato Grosso do Sul, do nosso amigo Tiago Lopes de Farias, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui, reta final do jogo. 43 minutos, quase 44. Falta 1 minuto para terminar o tempo regulamentar do jogo. 5 para o Guarani, 0 para o Maringá. Ele não vai dar acréscimo, já olhou no cronômetro já. Vamos para arremesso lateral da equipe do Guarani. Vem pelo lado direito, tem a chance do 6º gol. Tentativa, no bate-rebate. Tá marcada a falta. Falta de ataque da equipe do Guarani. Vai repor a bola em jogo a equipe do Maringá. Tempo já estourando, meu amigo. 44 minutos e aí faz essa cera, meu amigo. Que todo mundo quer. O Rafa já sentiu a canela, entrou no segundo tempo. Já tá sentindo a perna. Vai para a cobrança de tiro de meta o goleiro Guilherme Neto. Com a perna direita, jogou para o meio de campo. Tá a ligação para o campo de ataque. Chega no campo de defesa da equipe do Guarani. Por ali, o Carlos. O Maurício Antônio, melhor dizendo, tenta sair jogando agora com o Rafael. Pela intermediária, no campo defensivo. Traz por dentro, chega com o João Paulo. No bate-rebate, melhor para a equipe do Guarani, que sai jogando com o João Paulo na intermediária. Mas o jogo está parado porque foi pego uma falta em cima do Rafa. Falta favorável à equipe do Maringá, reta final do jogo. 44, quase 45. Jogada em profundidade pelo lado esquerdo. Tentativa de cruzamento, chegou por baixo o carrinho da equipe do Guarani. Veio pro mano a mano, a bola sai para lateral. Chegava por ali ele, o camisa número 10, o João Paulo. Tenta sair jogado pelo lado direito. Mais 2. Mais 2 minutos de Se eu acréscimo. não conhecesse um pouco de futebol, não tava certo, né, Daniel? Aí então, 2 minutos de acréscimo. Vamos até os 47 dessa segunda etapa. Saiu um amarelo ali, Daniel. Hoje foi 23. Paulinho, ele do já Maringá. tem amarelo, hein? Vai ter que ser expulso. Já tem amarelo, tem que ser expulso. Vai ser expulso, tá expulso o Paulinho, Marcondes. Olha o tamanho do prejuízo. Primeiro, o Paulinho tomou um corte no primeiro gol do Guarani, com o Cachoeira, que ele ficou parado, quebrou a clavícula dele, a costela dele. E no último, se o árbitro termina o jogo com 90, ele não seria expulso. Olha o tamanho do prejuízo, maior ainda. Sem necessidade. Que noite horrorosa do Paulinho. Né? No mesmo patamar do time dele. Agora, a arbitragem precisava colocar 2 minutos. Do Paulinho só do árbitro mesmo, né? Ah, é ridículo isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, esse jogo, o cenário já não estava bom pro Maringá, pro técnico do Maringá, pro Moisés. Agora ficou mais difícil ainda, hein? Tá aí, por esse resultado, até o final de semana, Moisés. Se ele ficar, é até o próximo jogo. Se ficar. Mas é a segunda de 4, né, velho? É difícil, hein? Ele tomou uma de 4 e uma de 5 hoje. Só que ele venceu o último jogo de 4 também, né? Mas tomar 5 em casa. Mas aí, pô, do Itabaiana, pô. Itabaiana não ganhou de ninguém, era obrigação.
Era obrigação do Maringá vencer o Itabaiana. Ainda dentro de casa ainda. Era a obrigação do Maringá. Mas o Moisés Egert balançando e balançando e balançando forte no frio desta segunda-feira, viu, Daniel? Pelo menos alguém tá balançando nesse frio. Vamos para a reta final do jogo. 46 minutos já chegados desse segundo tempo. Fim de papo no estádio William Davis. 1, 2, 3, 4, 5... O Ipiranga no sábado às 5 horas da tarde no Colosso da Lagoa. Com a goleada, o Guarani está na 4ª colocação com 12 pontos ganhos. Já o Maringá caiu para a 8ª colocação com 9 pontos ganhos. Eu me despeço de vocês aqui hoje. Um grande abraço, até a próxima. Tamo junto, continua aí tudo com o Marcondes e o Daniel Farias. O pós-jogo de Guarani 5, Maringá 0, aqui no Futebol Interior. Um grande abraço, tamo junto, valeu. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o fim do jogo, trazendo todos os parâmetros do que foi esse grande jogaço que você acompanhou aqui no Futebol Interior. Guarani 5, Maringá 0. Voltamos já, não sai daí. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. 10 horas, fim de jogo aqui pela Rádio Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Terminou agora há pouco em Maringá, sexta rodada, primeira fase, Série C, Campeonato Brasileiro. O Guarani enfiou 5. 1, 2, 3, 4, 5 contra nada da equipe do Maringá. Cachoeira, 1 minuto. Maranhão aos 10, Maranhão aos 19. Isto, primeiro tempo. Segundo tempo, Jonathan aos 20, depois João Paulo no finalzinho com 5-0, fechando, portanto, essa goleada. Uma vitória soberana, indiscutível. O Guarani foi melhor em todos os momentos da partida. O Maringá não jogou porque se perdeu em campo em razão do bom futebol apresentado pela equipe do Guarani. Eu só espero que esse 5-0, uma goleada no campeonato, até acho difícil de repente alguém aplicar uma goleada como esta de hoje, que o Guarani aplicou, 5-0 é a maior goleada da competição até agora em 6 rodadas, que isso não suba, que isso não tampe algumas deficiências que foram apresentadas. A vitória de hoje não é só alegria. A vitória de hoje também é realista. Realista em alguns sentidos que, por exemplo, você precisa ter um camisa 10 um pouco mais eficiente, mais dinâmico, fazer o time jogar bola, né? Jogar. O 10 precisa fazer o time jogar. E eu achei que o João não fez isso hoje. Ele fez um gol, mas de bandeja, numa grande jogada do Cachoeira. O lado positivo da história. Maranhão recuperado 100%. Tá com moral, fez 2 gols, fez uma boa partida. Tudo bem que pegou uma equipe frágil, mas fez 2 gols. O importante é isso. O atacante se alimenta com gols. Eu falo que é atacante igual o vendedor. Se não vende, o vendedor fica de bicudo. O atacante também. Não faz gol, fica bicudo. E hoje ele fez 2 gols. Numa grande noite no Cachoeira. Carlos Eduardo crescendo muito no futebol. E isso é importante. Tem alguns pontos positivos dessa vitória. Fundamentalmente, o conjunto prevaleceu, o conjunto foi extremamente eficiente nessa vitória, nessa goleada, não vitória, sim, uma goleada diante do Maringá agora há pouco, no Paraná. A equipe bugrina volta para casa tranquilo, sabendo que vai ter um duelo aí contra o Ituano no próximo domingo, duelo de regional, complicado, e evidentemente tem essa expectativa. Você está observando ali na nossa tela, dividindo conosco aqui, né, 10 horas e mais 3 minutos, a participação da galera conosco aqui, né, rodando aqui. Tá lá, tá lá, pô, traíra, respeito ao time, Marcondão. Calma, de leve, né? Tem o palpite 1-0, né? Foi show de bola. E muito legal essa arte, valeu, Felipe. E nós, evidentemente, vamos aplicar aí sempre nos jogos para você. Isso daí é a participação de você que está conosco aqui, né? O Félix está aqui em 1976, sorte, não, foi competência, pode ter certeza absoluta disso, né? Aí tem justamente pega um pouquinho a rivalidade que campineira, é mas é muito normal e tem que acontecer sim, né? Um abraço, portanto, a vocês que estão conosco aqui, participando, né? Bugre tá melhor que a Chape. Misericórdia! O pessoal faz as comparações. Mas muito bacana, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma volta no nosso portal Futebol Interior, como é que está as notícias de última hora do nosso portal Futebol Interior e também no placar ao vivo, né? Sabendo como é que foi essa rodada e qual é a posição do Guarani, nosso placar ao vivo, rivalo.bet.br para você. Muito obrigado, você que está conosco aí. Vamos dividir aqui. Um abraço ao Caio Santos. Obrigado pela audiência. Valeu, Caio. Muito obrigado nesse 5-0. Vamos agora
nessa goleada do Guarani diante do Maringá por 5-0. Vamos com o melhor em campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Craque do jogo, fazemos a votação aqui, o primeiro voto, a primeira indicação é com você, Daniel. Guilherme Cachoeira, não só pelo gol que ele fez, mas também pelo desempenho. Eu acho que pra mim os dois caras do jogo foi Carlos Eduardo e Guilherme Cachoeira. O Guilherme Cachoeira fica, na minha opinião, como o melhor do campo porque fez o gol, né? Além de ter servido seus companheiros, foi autor do primeiro gol da equipe do Guarani. Muito bem, acompanho você, Daniel. Perfeito. Cachoeira, o melhor em campo, o craque do jogo nessa vitória. Goleada do Guarani, 5-0 diante do Maringá. Maringá, chora na cama que é lugar quente. O melhor em campo, o craque do jogo. São 10h05, confirmando, o Guarani venceu, goleou o Maringá agora há pouco, no Paraná por 5-0, com os gols de Cachoeira, Maranhão, Jonathan Costa e João Paulo, que aliás 3 participações diretas do gol, né, com o Carlos Eduardo e 5 gols, goleada, 5-0. 3 bolas com o Carlos Eduardo, inclusive o Cachoeira sofrendo falta, né? E o Cachoeira também fazendo aí assistência, fazendo os gols na assistência para o Maranhão, nessa goleada agora há pouco no Paraná, diante da equipe do Maringá. Vamos dar uma olhada na nossa tela aqui, o nosso portal Futebol Interior, como é que está? Rodando aí com o Felipe Marques para você que está acompanhando o nosso pós-jogo nesta goleada do Guarani diante da equipe do Maringá por 5-0. Está aí na abertura, você tem aí, né, na nossa primeira página, né, na home, que é chamada home, né, Pix da galera com o Futebol Interior na Copa do Mundo. Seja bem-vindo, Pix da galera. Muito obrigado pela parceria, estaremos juntos na Copa do Mundo. Pedro Lino viaja a partir do dia 6 de junho para os Estados Unidos e a partir do dia 11 estará junto, dia 9 já estará junto com a seleção brasileira, entrevistas, informações exclusivas, conteúdo com você, torcedor brasileiro, que estará também nos Estados Unidos acompanhando, e agradecendo demais essa parceria, a confiabilidade conosco, o Pix da galera, de toda a direção, Pix da galera conosco aqui na Copa do Mundo, que a partir do dia 11 de junho começa a Copa do Mundo e o Pedro Lino acompanhando a seleção brasileira. Se Deus quiser, o Pedro embarca dia 8 e volta dia 25 de julho, né? Voltando com o título. E junto com o Pix da galera, que vai levar você, torcedor brasileiro, né, em todas as informações com relação à orientação, o ambiente, como é que vai estar a torcida, entrevistas com os torcedores, com os jogadores, acompanhando o dia a dia da seleção brasileira. E também, junto com o Pix da galera, Futebol Interior, estaremos na próxima segunda-feira, quando dá divulgação da lista dos convocados para a Copa do Mundo. Os jogadores serão apresentados dia 27 de junho, de 27 de maio, na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Portanto, e hoje o técnico Ancelotti apresentou para a FIFA, como é regra, todas as seleções que vão participar da Copa do Mundo apresentaram esta pré-lista, né? Com 55 nomes, de 55 você tira 26, que serão apresentados na próxima segunda-feira, e você tem aí Portal Futebol Interior, vai acompanhar a Copa do Mundo 2026 com a companhia de Pix da Galera, seu patrocinador master oficial, Pix da Galera, a partir de agora conosco. E também amanhã você vai acompanhar já no nosso portal Futebol Interior a contagem regressiva, oferecimento Pix da Galera, Copa do Mundo chegando, começou agora, com Pix da Galera conosco aqui no Futebol Interior. E vamos no placar ao vivo, ver como é que está? 5-0, que coisa linda, hein? Goleada brasileira. Meu amigo. Deixa eu ver aqui, Paysandu com 14, Brusque com 14, Amazonas com 13, Guarani com 12, ou seja, tecnicamente empatado, uma vitória... Saiu da nona para quarta. Pô, né? Ganhou demais, né? A goleada, cada posição valeu um gol. Tipo isso. Certo ou não? Certo. Anápolis e Itabaiana estão na zona de rebaixamento e a equipe... deixa eu ver aqui, a Inter de Limeira, 11ª colocada, com 8 pontos, Santa Cruz
com 7 pontos, né? Santa Cruz que conseguiu a vitória. Dá um giro aí. Nós estamos com a tela aqui do nosso placar ao vivo, o mais completo aqui do Portal Futebol Interior para você, nesta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Girando aqui com o Felipe, os resultados para você acompanhando. Você acompanhou agora há pouco, Guarani venceu 5-0, goleado. O Ituano, que é o próximo adversário, também ganhou e provocou queda do treinador do Confiança. E a Inter de Limeira perdeu para o Santa Cruz, que aliás... Jogo de agora há pouco, né? Agora há pouco também. Os 2 jogos desta noite de segunda-feira, valeu. Felipe Marques, esse monstro, tá conosco aqui no Portal Futebol Interior, FA Play, som e imagem no melhor do futebol. E você não pode esquecer, meu amigo, Copa do Mundo é aqui no Portal Futebol Interior, com a marca publicitária Pix da Galera para você. Você vai ter todas as informações, tudo que irá acontecer na Copa do Mundo com a seleção brasileira, com o ambiente, com torcedores, nos treinamentos, no dia a dia, nos jogos da seleção brasileira, com Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, oferecimento Pix da Galera aqui com o Portal Futebol Interior. E na segunda-feira, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, às 6 horas da tarde, o Pedro Lino estará acompanhando a divulgação da lista dos atletas convocados pelo técnico Carlos Ancelotti, oferecimento Pix da Galera para você. E teremos novidades mais para vocês. Muito bem. E lembrando que na próxima quinta-feira, você irá acompanhar com imagem aqui pelo F Play, som e imagem no melhor do futebol, com imagem quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, a festa de encerramento da Série A2, que termina quarta-feira agora em Ferroviária e Juventus. A Ferroviária joga pelo empate, pela melhor campanha, que iremos também acompanhar e transmitir esse jogo. E também o encerramento da Série A4, que teve Penapolense como campeão no duelo contra a Inter de Bebedouro, que aliás os 2 times estão de parabéns, né? Parabéns a essas conquistas do acesso para a Série A3 da próxima temporada. Festa de encerramento A2 e A4 com imagens aqui no F Play, som e imagem no melhor do futebol, quinta-feira a partir das 7 horas, local do Vitória, Hotel Vitória, na Norte-Sul, aqui numa avenida muito tradicional na cidade de Campinas. Dito isto, 10-12, goleada bugrina contra o Maringá agora há pouco, 5-0, Cachoeira, Maranhão, Jonathan Costa e João Paulo. Fecharam o caixão no Maringá. Ah, chora na cama quente, que é lugar bom pra você. Vamos agora às notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Fugindo um pouquinho aqui, porque eu sei que você não tá legal de garganta, mas levou muito bem. E o Guarani, sabendo que você estava ruim de garganta, queria marcar 8, mas marcou só 5. No geral, o time do Maringá. No geral, nota do Maringá? Ah, cara, nota 4, vai. Pô, você foi bonzinho. É, claro. Pô, o time perdeu de 5, tem que meter 2. Nota 2 pros caras, 1. Não, nota 4. Se você faz uma pesquisa pros torcedores do Maringá, eles vão dar nota 0. Ah, mas claro que a questão do clubismo vai falar mais alto. Mas eu dou 4, sabe por quê? Porque primeiro que é uma nota que reprova. E segundo, que o Maringá também não ofereceu um jogo fácil pro Guarani. O mérito todo desse jogo, como a gente vinha falando, foi do Guarani, que criou as oportunidades, que soube envolver a equipe do Maringá. O Maringá vem de uma vitória, né? Um placar de 4-2, melhor dizendo, placar elástico. Tudo bem que é contra a equipe do Itabaiana, mas vinha com moral. Jogava diante do seu torcedor, dentro de casa, enfrentando uma equipe do Guarani, que como todo mundo comentou aqui, a gente também aqui comentou, o pessoal que participou também, nem o mais otimista torcedor iria acertar esse placar. Então, por esse motivo... E nem o pessimista. Nem o pessimista, né? E por esse motivo, o Maringá não fez um jogo fácil pro Guarani. O mérito foi todo do Guarani, então por isso nota 4, na minha opinião. Eu dou nota 1 pro Maringá. 1 pro Maringá. Pro Guarani, vamos lá então. Você destaca o melhor em campo, pra você foi o Cachoeira. Foi o Cachoeira. Que é o principal jogador. Foi o destaque. Vamos lá, deu as notas pros jogadores do Guarani. Kaique França, nota 9 hoje pro Kaique França. Ian. Pro Ian, nota 8. Rafael. 9. Jonathan Costa marcou o 4º gol. Marcou o 4º gol. 9 também. Maurício Antônio, que tem nome de artista. Maurício Antônio, 7 hoje. O Renan Castro. Renan, 7. Natan Melo. 8. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, 9,5. João Paulo, que marcou o 5º gol. João Paulo, 6.
O Herbert, perdão. Herbert, muito apagado hoje, 5. Parede. Guilherme Parede, 5. Cachoeira, que foi eleito melhor em campo. Guilherme Cachoeira, 9,5. Maranhão, que fez 2 gols hoje, tirou o pau. Saiu da seca o Maranhão. Botou na mesa e mandou medir, né? Pois é. Pro Maranhão hoje, nota 8. E entrou o Cauã. Cauã Jesus, nota 6, não mostrou muita coisa, não. Entrou o Mirandinha e o Parede. Foi, Mirandinha também não resultou muito, não. Nota 6 hoje. E o Parede? O Parede, nota 6 também. E a nota do técnico Bugrino, técnico que meteu essa goleada 5-0 em cima do Moisés Ergit, o Hélio Cinzenando. Nota 9 hoje pro técnico. Soube mexer bem a equipe e colocou o Guarani bem no trilho no jogo de hoje. As notas do Guarani, que meteu uma goleada agora há pouco contra o Maringá por 5-0. Só uma observação. Ele mexeu no time e pertinho do Mirandinha e pertinho do Parede estava o Luca para entrar. Ele deixou o Luca no banco, mesmo com 4-0. Isso significa que o Luca não tem mais espaço. Perdeu espaço totalmente num 4-0, num 5-0. O cara não entrar, que até ontem foi titular, já é, Luca. Goleada, hein? 5-0 diante do Maringá, agora há pouco, Série C do Campeonato Brasileiro. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos agora com o comentário final do jogo? Agora, o comentário final. Roberto Marcondes. Foi um jogo fácil pro Guarani? Não. Ele fez o jogo ficar fácil para ele logo com 10 minutos de partida. Por quê? Com 10 minutos de jogo contra o Maringá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, já estava com 2-0. Um gol a 1 minuto, o segundo gol aos 10 minutos. A partir daí o jogo ficou muito fácil para a equipe do Guarani. Por quê? Porque ele fez o jogo ficar fácil e não deixou o Maringá jogar. Tentou o Maringá, arrematou, chutou de fora da área, a bola foi longe, bateu na lua, voltou e não conseguiu entrar no jogo. A equipe do Paraná, do técnico Moisés Ergit. Parabéns ao técnico bugrino, o Hélio Cinzenano, muito criticado nesse princípio de campeonato, mas fez certamente o melhor jogo no comando dele. Uma goleada por 5-0. É a principal goleada até agora no campeonato. Uma goleada merecida, uma goleada incontestável, uma goleada que você não pode questionar a equipe bugrina. Por quê? Fez o jogo como deveria fazer, levou a sério, jogou em cima do adversário, não deu espaço e marcou o gol para matar a jogada e matar a partida. 5-0 e nenhuma questão duvidosa sobre o rendimento. Foi muito bem a equipe bugrina na partida e mereceu essa vitória, que volta para Campinas com uma situação muito boa, tranquilo para enfrentar o Ituano no próximo domingo na sequência do campeonato. 5-0 e, evidentemente, vem um destaque positivo. O Maranhão conseguiu a recuperação plena no campeonato. Marcou 2 gols. Fundamental isso para o técnico na sequência do campeonato, não, Daniel? Com certeza. A equipe do Guarani hoje não teve reconhecimento da equipe do Maringá. O jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no estádio da equipe mandante, lá no Paraná, fez com que o Guarani mostrasse a sua soberania. Foi um jogo completamente desigual no quesito técnico. O Guarani hoje foi muito superior, soube envolver seu adversário. Teve também hoje direito à lei do ex, Maranhão marcando 2 vezes e fazendo um placar já elástico ainda no primeiro tempo. Placar de 3-0 para a equipe do Bugre. E aí, no final do jogo, aplicando mais 2 gols aí, aplicando a sua goleada, que eu posso dizer, para essa Série C, a maior goleada até agora desse campeonato de 2026. O Guarani agora volta o seu foco para a equipe do Ituano, que vai se enfrentar no Brinco de Ouro da Princesa no próximo domingo, dia 17 às 18h30. É claro que vocês vão acompanhar aqui no Placar Futebol Interior. O comentário final do jogo. Guarani 5, Maringá 0. Comentário final. E vamos agora com o encerramento aqui da nossa jornada esportiva, nessa goleada bugrina contra o Maringá por 5-0. Agora há pouco no Paraná, sexta rodada, Campeonato Brasileiro da Série C. Abraço, Daniel. Até domingo, 6h30, a partir a gente começa às 5h30 para Guarani e Ituano.
Muito obrigado, Marcondes. Agradeço primeiramente ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de estar aqui. Peço desculpa aos ouvintes. Hoje a garganta não estava muito boa e no dia que eu estava precisando descansar a voz, o Guarani vai lá e busca 5 gols só para facilitar a vida do narrador. Muito obrigado ao Pedro Lino, que esteve com a gente aqui também, ao grande Felipe Marques, a toda a diretoria do Futebol Interior e até a próxima jornada, se Papai do Céu assim permitir. Por hoje é só. Piriri. Pororó, Marcondão. Valeu, tchau. Um abraço para você, Daniel Farias. Valeu, Felipe Marques, nesse trabalho fantástico, nesse show de imagens. Sensacional, Felipe, hoje. Felipe Marques é sensacional. Né? Fez valer o lanche. Guarani, 5-0 hoje nessa goleada. Um abraço, viu, Felipe? Parabéns pelo trabalho. E nós estamos encerrando aqui essa goleada do Guarani contra a equipe do Maringá pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e com a marca publicitária de Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, restaurante do Dadá, diz que entrega pelo WhatsApp 19997883821. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. E Caso Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano, 19 25 14 11 71. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Quinta-feira tem mais, hein? Quinta-feira, 7 horas da noite, que no FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A festa de encerramento da Série A2. Quarta-feira vamos saber quem vai ser o campeão entre Ferroviária e Juventus. Série A4, Rivalo, que já encerrou no último sábado com o título para a equipe do Penapolense. Vice ficou em Inter de Bebedouro, mas os dois estão na Série A3 na próxima temporada. Nos acompanhem, 7 horas da noite na próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Tchau, valeu, Guarani. 5, velho. Ô, Maringá, chupa o dedo. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.